Viva pela sua casa, foi o que o pai sempre disse ao nosso protagonista. O significado disso é que ele não queria que ele desejasse nada e fosse sempre uma sombra de seu irmão mais velho. Nosso herói cai no chão e os soldados ao redor dizem que nunca imaginaram isso. Era possível para uma pessoa contra tantos cavaleiros. Um cara de cabelos compridos diz que é esperado do irmão dessa pessoa. Cheyenne vaza. O cara na frente dele é o Boris que dá uma sorriso torcido enquanto Cheyenne pergunta quem o enviou. Com adagas na mão, ele quer saber se foi o imperador. Ao vê-lo ativar o poder, Boris diz que aquela névoa é nojenta e ele é um assassino do grupo da névoa. Por conta disso, ele será eliminado por se filiar ao hereges. Cheyenne lhe deseja boa sorte para tentar sair daqui vivo, mas Boris diz a ele que ele já colocou uma barreira de 9 estrelas neste local. O protagonista sabe que precisa conseguir sair de lá com urgência e descobrir quem causou o incidente com seu irmão, dizendo a Boris que ele quebrará qualquer barreira que ele tenha levantado quando de repente alguém disser chega, Cheyenne. Cheyenne se assusta e não sabe o que dizer, lembrando-se das palavras do pai. Viva para sua casa e seu irmão, Eshel, é a própria casa. O sucesso da casa depende sobre o sucesso de Eshel. Cheyenne não consegue acreditar. O cara por trás de tudo acaba sendo dele. Afinal, irmão. Ele cai de joelhos enquanto Eshel diz que deve estar se perguntando por que está ali. Ó. Irmão se aproxima e Cheyenne pergunta o que isso significa. Eshel diz que fez seu trabalho muito bem até agora, mas por esta casa e por seu próprio irmão, ele o libertará dos pecados. Cheyenne não pode entender o que ele fez de errado. Olhando para sua névoa, Eshel diz que isso é nojento e há muito tempo ele estava. Não é mais humano. Ele grita com ele dizendo que ele está enganando a todos. Cheyenne pensa sobre essas palavras. Perde a cabeça quando diz que não faz sentido. As dificuldades com o trono do Império. A subjugação do exército do Rei Demônio. A guerra de unificação do continente. Ele ajudou seu irmão. Vencer tudo isso e conquistar tudo que tem. Ele dá um soco no chão dizendo que a vida que ele recebeu ele dedicou a essa pessoa, mas agora aqueles que o jogam fora depois que ele chegou tão longe. Quando ele trabalhou como um cachorro por 20 anos. Cheyenne diz que mesmo que seu corpo quebre, ele dará tudo o que tem neste momento. Os soldados estão incrédulos com a mana que ele ainda tem. Transformado, Cheyenne diz que seu irmão é vergonhoso, sendo o único herói tentando matar uma família. Membro. Eshel parece com raiva e Cheyenne vai em frente. Ele está se defendendo facilmente enquanto Cheyenne diz que só precisa de um ataque. Ele vê uma oportunidade e vai para o golpe, mas acerta uma barreira. A luta não é um contra um e Boris está protegendo Eshel, que aproveita isso para dar um golpe na barriga de Cheyenne. Com a espada na barriga, ele diz que pensou deixando ir facilmente, mas ele realmente mostrou o lado negro no final. É realmente um alívio que você nunca tenha confiado nele por um segundo. Ele puxa a espada, chuta Cheyenne e sai com o grupo. Caída, Cheyenne acha que é um fim ridículo. Não faz sentido morrer assim. De um momento para o outro, ele ataca Eshel novamente. Manda ele morrer e coloca a adaga em seu pescoço. Mas uma explosão de luz percorre seu corpo. Uma voz chama um jovem mestre e um menino acorda suado na cama. A empregada pergunta quanto tempo ele vai dormir e Cheyenne pergunta se é Emily. Olhando para ela. Ele acha que já se passaram 20 anos desde que se conheceram, mas ela parece a mesma do dia em que a conheceu. Ele reconhece o quarto como aquele em que ele morava quando era mais jovem, e percebe que ele tem voltou à época em que era criança. Emily diz para ele parar de bagunçar a cama e ir para treinamento, e Cheyenne se pergunta de que treinamento ela está falando. Vendo que ele está de volta. O ducado da família Vert, ele tem certeza de que é passado. Talvez sejam memórias, mas ele se lembra perfeitamente. Isso foi no dia 1º de março, há 27 anos, um ano antes de ele entrar na academia. No início de cada mês, acontecia um treino de luta aberto ao público. Foi um evento importante até para seu pai. Seu oponente era um garoto chamado Kranz Vert, um irmão que também era. Nasceu de outra mãe, mas tinha a mesma idade que ele. Sua mãe, Marguerite, era oficial. Esposa do duque. Por conta disso, seu filho recebeu muito mais atenção. Cheyenne, sendo o filho de uma esposa ilegítima, foi humilhado naquele dia. E foi então que seu pai lhe disse para fazer nada e desista. Emily pergunta por que ele não desiste, enquanto Cheyenne agora diz que ele simplesmente vai para vencer rapidamente. Mas ele hesita quando percebe que uma espada simples e fina é extremamente pesada para este corpo. Agora ele tem certeza de que não é um sonho ou uma lembrança, mas nunca tinha ouvido falar de magia como essa. E se pergunta se ele realmente voltou no tempo. Kranz diz que é incrível que ele não tenha fugido. E quando Cheyenne olha para o pai, ele diz a ele para começar. O irmão sobe perguntando para onde ele está olhando. E claramente, ele está confiante de que será fácil. Mas Cheyenne se pergunta por que ele é tão lento. Um passo para o lado. E o irmão corta o vento. Kranz diz que é um covarde e vem dar outro ataque. Mas ele leva um golpe na mão que o faz largar a espada. Um chute na canela, e ele se levanta de dor. Caindo no chão, chorando. A mãe chama o menino, enquanto o pai parece interessado. Ao vê-lo caído no chão, Cheyenne sabe que se ele colocar a lâmina em seu pescoço, estará tudo acabado. Mas ele lembra que no passado esse cara o atormentou. E o bullying continuou mesmo. Na academia. Então agora ele tem que acabar com ele, para que ele nunca mais pense em fazer algo assim. Nesta segunda vida que lhe foi dada, ele viverá para si mesmo. A luta terminou com Kranz sendo completamente derrotado. O Duque adiou os planos porque queria falar com Cheyenne. E até colocou um dos cavaleiros que trabalhavam para ele para ficar de olho nele. No corredor, ele vê a mãe de Kranz e tem certeza de que ela voltou da enfermaria. Com um sorriso travesso, Cheyenne pergunta se o filho está bem. Duquesa. Ela diz que ele tem vergonha de dizer o que ele fez com seu irmão. Cheyenne a ignora, dizendo que é normal que isso aconteça nos treinos.
A duquesa diz que é por isso que não se fala com filhos ilegítimos. Mãe imunda, criança imunda. E você deveria ter ficado catando lixo nas ruas. Cheyenne olha para trás pensando que ela cruzou a linha e se perguntou se deveria matá-la. Mas ele sorri lembrando que sabe como. Para fazê-la sofrer gradativamente, e diz que entrará na mesma academia que Crais. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele quer saber se ela não se importa com seu filho e seu graduação. Ela franze a testa e vai dar um tapa nele, perguntando como ele ousa dizer algo assim. Mas o guarda protege Cheyenne e pede desculpas a ela. Mas o Duque chama os meninos para que eles não possam ficar lá. Ele olha para a duquesa e diz que eles estão indo embora. Ela permanece com um fechado cara, mas não tem muito a dizer. E Cheyenne fez isso porque sabe que a ordem do Duque é absoluto. À noite, havia a ordem para protegê-lo. Na sala, seu pai manda ele entrar. Cheyenne entra e se apresenta. Enquanto ele pensa que é a última vez que conheceu esse cara tipo. Isso foi há 15 anos. Duque Wallace Verde, que lhe diz para se sentar. As pessoas o chamam de protetor do continente. Aquele que com seu poder mágico e estratégia militar parou o ataque do demônio. Mesmo que todo um exército do rei demônio quisesse matá-lo. Tudo o que ele queria era paz para este continente. Mas era assim que ele estava nas memórias de Cheyenne. Alguém que dedicou toda a sua vida a servir as pessoas e a ser um homem admirável. A primeira coisa que Wallace diz é que percebeu que viu a espada e se esquivou. Cheyenne está confusa. Mas Wallace diz que quando Crais o atacou, ele viu a trajetória do espada facilmente e virou-se para o lado para evitá-la. E pergunta quando aprendeu esse tipo de esgrima. Cheyenne fica impressionado com o quão atencioso ele é e diz que aprendeu sozinho. Wallace diz que, até onde ele sabe, Cheyenne não tinha interesse em esgrima ou estava escondendo seu habilidades. A explicação diz que ele não queria se destacar muito enquanto Wallace diz que é incrível. Que ele derrotou Crais mesmo agindo assim. Mas ele para e pergunta por que bateu no irmão assim. Isso no final. Cheyenne acha que ele está me reconhecendo como alguém forte. E então diz que queria provar algo. Wallace pergunta o que ele quer provar. Nosso herói diz que você sabe que ele é um irmão. Ele queria provar que é melhor que Crais. O pai começa a rir e diz que é incrível ter uma visão tão direta e clara do mundo. Resposta clara como essa. Ele espera que Cheyenne um dia se torne uma forte aliada de Eshel. O nome Eshel assusta nosso protagonista que se pergunta por que ele iria querer ser aliado daquele cara. No final, a obsessão de seu pai por Eshel não mudou em nada. Ele cerra os punhos. Sem dizer nada. E Wallace diz que não há cerimônia de recompensa, mas ele pode pedir algo. O plano de Cheyenne é muito óbvio. Ele quer acabar com tudo que Eshel quer fazer. Então ele diz ao pai que quer algo especial. A empregada pergunta se ele realmente quer ir para a linha de frente da guerra. Ele diz que sim e tem certeza, mas ela quer saber se ele está sem sua mente. Ele não tem ideia de quão assustador é aquele lugar. Está cheio de demônios, monstros e criaturas. No oeste do Antigo Império, existe um lugar conhecido como Frente do Continente. Linha. Um campo de batalha onde uma guerra sem fim contra o exército demoníaco já dura 100 anos. Por esse motivo, seu pai, que inicialmente hesitou, deu uma condição. Ele teria que ser qualificado o suficiente para ir para aquele lugar, mas Cheyenne não sabia exatamente o que ele quis dizer com isso. Mas uma coisa é certa, ele só precisa ficar mais forte e mais rápido possível. Felizmente, ele ainda tem todo o conhecimento de batalha anterior à regressão. E ele pode sentir um pouco de poder demoníaco dentro dele, então ele só precisa treinar e eventualmente ele irá poder usá-lo. De repente, a porta se abre e alguém grita seu nome. Com a mão no quadril. Ele reconhece sua irmã mais velha, pelo menos. Bem-vindo. Ela o agarra pelo colarinho. E a empregada pergunta onde ela estava enquanto pergunta a Cheyenne se ele é louco. Ela ouviu que ele pediu ao pai para ir para a linha de frente enquanto Cheyenne implorava para que ela deixasse ele vá. Elise o joga no chão e diz que ele está ficando arrogante demais para derrotar Crais. É. Ela grita na cara dele dizendo para ele ir para o telhado agora. Fora do castelo, os dois se encontram em uma ponte. Elise diz que vai começar quando ele tocar a espada, então ele só tem que resistir por 3 minutos. E ela permitirá que ele vá para a linha de frente. Cheyenne quer saber se eles realmente precisam. Faça isso. Elise ignora e diz que tem uma pergunta. Ele está planejando ter sucesso no família por acaso? Cheyenne é pego de surpresa, mas não tem interesse nisso. Antes que ele possa responder, Elise diz a ele para desembainhar a espada, enquanto Cheyenne pensa que ele mal regrediu. E ele já está tendo que lutar 2 vezes. Sem dizer nada, Elise vai em frente porque ele tocou na espada, o que o assusta sem saber por quê. Ela consegue defender seu golpe. E ela está incrédula por ele ter conseguido bloquear isso. Enquanto Cheyenne está com medo de estar realmente indo com tudo contra um irmão 7 anos mais novo, ela recua com graça e beleza, enquanto pensando que é impossível para ele ter bloqueado a espada de seu Wong com aquele florete fino. Ele é. Já rangendo os dentes pensando que a sorte ela diz que ele aparentemente é melhor do que ela pensava. Cheyenne percebe que está em apuros agora e segue em frente com uma sequência de cortes que é difícil para Cheyenne se esquivar. Ela salta para preparar um ataque vertical. Cheyenne consegue defender o lado do ombro. A lâmina dela passa pela dele e acaba indo direto para o pescoço dela. Elise é. Assustado, Cheyenne percebe que ele fez algo estúpido. Ele gira o braço e os dois recuam. De pé no pilar, ele acha que teria sido perigoso se ele não tivesse movido a espada. Ele a teria matado agora. As técnicas de assassinato que ele aprendeu são todas para morte instantânea. Ele não sabe lutar sem matar alguém. Mas ela quer continuar com isso por 3 minutos. Será perigoso para ela. Talvez ele pudesse colocar mana na lâmina. Mas ele já está ficando sem energia. De repente, Elise começa a cantar, pedindo a terra e ao vento para se tornar sua espada. Cheyenne reconhece imediatamente como uma magia de 6 estrelas. Elise é. A lâmina começa a brilhar com a ativação da lâmina de água. Cheyenne agora está chorando. Ela realmente quer me matar.
Isto não foi um teste. Elise fica repetindo para si mesma que não pode perder em qualquer circunstância. Na esquina da parede, o problema de Cheyenne é que se ele refletir seu ataque, ele acabará matando-a ou expulsando-a. Se for esse o caso, ele pula em direção a ela. Ela levanta a espada, liberando um raio de luz. Cheyenne pede algo para pare de hesitar e saia já. Enquanto Elise se prepara para desferir o golpe logo antes do impacto, um cavaleiro entra entre eles, dizendo basta. Ele bloqueia o ataque de Elise com sua espada e agarra Cheyenne pelo colarinho. O impacto ressoa por todo o castelo, e o cavaleiro encara Elise, dizendo que ela foi longe demais contra o menino. Cheyenne se sente aliviado por estar esperando. Esse cara apareceu, mas demorou muito. Ao ver a lâmina, Elise parece recuperar a consciência. Ela então corre e abraça Cheyenne, se desculpando, dizendo que perdeu o controle. Ela chora no ombro dele, dizendo que tudo que ela não queria era que ele fosse para a linha de frente porque ela ficará muito preocupada. Abraçada por ela, Cheyenne pensa que ela realmente é Nani. Uma pessoa que estudou em uma das escolas de grau S e foi um dos espadachins mais qualificados. Além disso, ela tinha um rosto lindo e era reconhecida como filha de um deus. Todos pensavam que ela seria a protetora do próximo continente ao lado de Eshel. No entanto, pouco depois de ingressar nos Cavaleiros da Luz, ela teve um fim miserável. Ele a abraça, dizendo que sentia falta dela, e neste momento ele irá protegê-la. Elise pergunta ao cavaleiro por que ele está aqui, se ele é o protetor do duque que partiu. O cavaleiro diz que está aqui obedecendo às ordens do duque para proteger o jovem mestre. Cheyenne acha que sentiu a presença desse cara desde que saiu do escritório, é por isso. Ele está com raiva por não ter aparecido. Desmaiando, ele simplesmente não entende por que seu pai mandou protegê-lo escondido. Ele então perde a consciência no ombro de Elise, que sorri, pensando que está ainda uma criança. No dia seguinte, ela voltou para a academia e ele retomou os treinos para se preparar para enfrentar seu pai. Tudo o que ele podia fazer era forçar seu corpo ao máximo para aumentar a resistência. No entanto, pobre, a coisa está desaparecendo. 10 flexões é o máximo que ele consegue aguentar. Lembrando-se de sua versão musculosa, ele acha que precisará de medidas drásticas. De repente, Emily entra na sala e diz que Elise mandou algo para ele. No entanto, ela diz que é muito cansativo para ele fazer isso, então ela pede que ele ajude. Depois que Elise o atacou, Sean pediu sangue de cão infernal como presente de desculpas. Por causa do cheiro terrível e aparência nojenta, todo mundo pensa que é veneno, mas na verdade tem o poder de permanentemente aumentar a resistência de quem bebe. Apertando o nariz, Emily pergunta se ele está realmente vai beber isso e ele diz que sim. Tomando um grande gole, ele diz que é o único que poderia comer a comida de Emily, então está tudo bem. Já lembrando da sopa de cogumelos roxos. Ela fez e como foi pior, ele bate a panela na mesa e diz que foi delicioso, exalando uma aura. Chamando por Emily, que quer saber o que aconteceu, ele olha para trás com os olhos vermelhos e diz que vai passear porque quer ver o efeito do remédio e depois sai do castelo. Ficando de lado, ele diz que está querendo vir aqui por muito tempo. Este era o lugar para onde ele ia quando queria ficar sozinho. Outro dia, uma revelação do Deus da Luz veio a Eshel, seu irmão, sobre um antigo templo que ficava em aquele lugar e Sean estava cético sobre isso. Encostado no chão, ele diz que ninguém sabe sobre a revelação ainda. O chão racha e uma névoa vermelha começa a surgir. Enquanto Sean diz que o que está prestes a fazer, Eshel nunca imaginaria. Olhando para a passagem subterrânea, Sean se pergunta se é hora de ir entrando. Ele diz que está diferente de antes. Este lugar merecia o Deus da Luz até que tudo ali fosse devastado. Isso aconteceu durante uma guerra santa. 300 anos atrás. Sean diz que um lugar como esse é quase inacreditável. No altar, ele vê um espada brilhante e o reconhece como dono daquele templo. No ano de 999, os humanos finalmente conseguiu expulsar os demônios do Império das Velhas. Foi quando eles descobriram artefatos chamados Tesouros de Deus. Um dos artefatos foi a espada sagrada Dandar, que levou os humanos à guerra contra os demônios, a mesma espada que Eshel usou para matá-lo naquele trágico fim. Olhando para a espada, ele imagina que isso esteja relacionado à sua regressão. Ele toca hesitantemente, mas então abaixa a cabeça, dizendo que sabia que nada iria acontecer. Ele então chuta com nojo e vai embora. Dizer que essa espada o fazia se sentir um lixo. As sombras aparecem sob a luz e Sean diz que encontrou o que procurava. Olhando para o chão, ele diz que qualquer um pensaria que esse é o sombra da espada. No entanto, isso não é apenas um sombra ali. Ele toca o chão, dizendo que onde há luz, há sombra. Escadas aparecem, levando a uma porta na escuridão. Sean abre a porta hesitantemente. E quando ele olha para o altar, ele finalmente encontrou o que queria, a lâmina demoníaca Karen. Ele empunha a adaga com um cristal gravado. Então ele diz à lâmina que ela pode acordar agora. Ele continua cortando em todas as direções, já hesitante ao ver que parece estar dormindo. Mas é muito emocionante cortar com a lâmina que ele usou a vida toda, muito gostoso. De repente, uma sombra começa a surgir do chão, dizendo que ele era uma criança muito corajosa. Ela pergunta a Sean se ele não sabe o significado de pegar aquela adaga e diz que isso significa que agora é dele. A sombra continua crescendo, dizendo que não consegue acreditar que ele realmente despertou uma lâmina demoníaca. Com um sorriso macabro. Ela diz que é tarde demais. Ela corre em direção a ele, gritando que seu corpo agora pertence a ela. Mas Sean a agarra pelo pescoço, o que a confunde. O rosto emerge das sombras. E Sean diz que não tinha muito o que fazer naquela época. A lâmina pergunta como ele pode tocá-la, e ele responde que já disse, agora ela é dele. Com unhas rosadas, ela desfere um golpe que ele consegue desviar, recuando. A lâmina aproveita para distancie-se. E cara, essa é a arma mais forte que já vi um protagonista ter por perto. É realmente um perigo para a sociedade.
Ela pergunta quem ele é vendo a sombra saindo de seu corpo. Ela quer saber se ele é a lebre. Ou pelo menos ela quer saber por que ele tem a energia da lebre. E ele diz que sim, ele é a lebre. Agora que ele é o mestre, é bom para ela ficar quieta e se curvar. A cabeça dela. Karen está fervendo de raiva, dizendo que é apenas uma criança. Ela o ataca, dizendo que não aceitará isso. Enquanto se defende, Shan sabe que o objetivo da lâmina é roubar o poder do usuário. Corpo, então não haverá muito o que fazer. Ela está capaz de fazer isso. Ela está prestes a bater nele quando ele se pergunta se deve ir com calma ou não. Ele ativa o controle da lâmina demoníaca. Karen é jogado no chão, sem entender o que ocorrido. Shan avisa que só vai dizer isso uma vez, é bom ela aceitar enquanto ele está sendo legal. Reprimido, Karen quer saber como está conseguindo usar essa habilidade. Shan ativa controle da lâmina novamente, enterrando a cabeça no chão. Antes que ela possa dizer qualquer coisa. Ela ativa mais algumas vezes. Ao vê-la enterrada, ele pergunta se ela entende agora. E ela diz que realmente o reconhece como mestre agora. Ele está prestes a usar o poder novamente quando ela o chama de senhor. Com isso, Shan completou o objetivo ali. E se pergunta se ele deveria retornar antes que sintam sua falta. Cai em suas mãos diz que está ansiosa para sentir. Sentindo o ar fresco lá fora, e curiosa sobre o nome dele, ela pergunta a ele. Ao ouvir seu nome, a lâmina. Pergunta se ele realmente foi escolhido como a lebre. Shan diz que sim, mas foi em uma vida passada. Karen é confuso sobre essa coisa de vida passada, e ele diz que morreu uma vez. Ela está ainda mais confusa, pensando. Ele é louco. Ao se aproximar da espada, ela diz que ela está dormindo, e nosso protagonista avisa o dono. Aparecerá em 20 minutos. Ela diz que está dormindo, e nossa protagonista... Sei como ele sabe disso enquanto já puxou a lâmina. Sem hesitar, ele corta a maçaneta. Ela está curiosa para saber por que isso. Shan diz que não tem mais ideia e que será um futuro interessante. Pela manhã, uma carruagem saía do castelo de Verde. O dia prometido para Shan havia chegado muito rapidamente. Ele se apresenta ao pai, que diz que quer perguntar mais uma vez. Ele é realmente determinado a ir para a linha de frente? Shan diz que sim, seu coração já está lá. O pai então conta. O cavaleiro para libertar a besta. O cavaleiro pega um pergaminho e Shan se pergunta se ele usará sua invocação. Soletrar. Ele abre um pergaminho brilhando com um pentagrama vermelho. Uma criatura com costas em chamas começa para emergir. Shan o reconhece como um cão infernal. Ao ver a criatura, ele garantiu ao pai. E os cavaleiros prepararam bem este teste para ele. As mãos de todos estão prontas para desembainhar a espada. E ele percebe que todos estão sendo cautelosos com sua vida. O pai avisa que tudo vem com responsabilidade, e ele deve provar sua vontade passando neste teste. Ouvindo a palavra teste, o cavaleiro hesita. Ele ficou confuso quando Shan pediu para treinar contra ele. Nosso protagonista disse que tinha 3 dias até a prova e precisava se preparar da melhor maneira possível, e pediu ajuda ao cavaleiro na prática de técnicas de combate. O cavaleiro disse que se ele quisesse treinar, deveria perguntar a Crães ou alguém da sua idade. Shan se faz de bobo, dizendo que não sabe por quê, mas Crães o bagunça toda vez que o vê. Numa situação difícil, o soldado percebe que está. O protagonista sorri quando o cavaleiro diz que concederá esse desejo. No entanto, ele não desembainhará a espada e tudo o que fará é se defender. Shan agradeceu e pediu apenas mais uma coisa. Ele não deveria informar seu pai sobre qualquer coisa que acontecesse lá, e isso era uma ordem. E Elkin hesitou, sem entender por que ele disse isso, quando de repente Shan se lançou em sua direção. E Elkin conseguiu defender o primeiro ataque. No entanto, ele não acreditava na força de uma criança de 10 anos. Ele percebeu que os movimentos de Shan eram muito rápidos, desaparecendo na sua frente. Shan era já acima dele enquanto ele se perguntava para onde o garoto foi. Ele sentiu algo e se virou para bloquear o ataque. Shan continuou atacando incansavelmente e depois de alguns ataques ele desistiu, dizendo que infelizmente ainda não consegui vencê-lo. Mas ele disse a Elkin que foi um ótimo trabalho e agradeceu pela ajuda. Quase exausto, Elkin disse que também fez um ótimo trabalho. Vadi não conseguia acreditar que aquele garoto magro fosse tão forte. Se o que ele sentiu naquele dia estiver correto, o atual mestre da goma poderá passar em qualquer teste que lhe for feito. O cão infernal enfrenta Shan e avança para o ataque. Ele parece calmo vendo a criatura vindo para morder. Um corte atravessa o olho do cão infernal, fazendo cair no chão. Olhando para trás, Shan diz que com sua força atual, ele precisa terminar isso o mais rápido possível. O cão infernal se levanta e sabe que precisa acabar com isso com esse ataque. Ele se prepara. E de repente o golpe já passou pela cabeça do cão infernal, completando o golpe com lâmina lançada do ar. O golpe com uma lâmina lançada do ar. Enquanto seu pai sorri. Vendo a carcaça no chão, Shan diz que foi um desperdício ele deixar. Tanto sangue será perdido. Mas ele sabe que se começar a beber os caras vão pensar que ele é louco. Então é melhor deixar como está. O Wallace então vem parabenizá-lo, dizendo que foi incrível. Sendo esse o caso, eles se encontrarão novamente na linha de frente. Shan agradece ao pai, enquanto Karen liga para ele, perguntando se ela é apenas uma faca de cozinha. Nosso garoto diz que não, ela é uma lâmina demoníaca. Ela então se pergunta por que ela não está sendo usada. Ela só pode recuperar seus poderes consumindo sangue. Indo em direção o cão infernal, ela está implorando apenas por uma lambida, mas Shan diz a ela para não se preocupar. Ele a usará tanto quanto ela quiser. O campo de batalha do norte é invadido por ogros. Os sinos dobram e o Wallace avisa para não deixar ninguém escapar com vida. Os soldados levantam suas espadas, ativando a prisão de salvação. Uma enorme cruz brilhante aparece no campo de batalha. E um círculo mágico aparece aos pés de todos os ogros. Cordas de luz saem os círculos e amarrá-los, e o Wallace ordena que todos ataquem. Com eles imobilizados, os soldados parecem derrotá-los facilmente. Um dos ogros grita como soldado. Abordagens. Ele segura a lâmina com força, preparando-se para o ataque, e com um único golpe, ele decapita o monstro.
Perto dali, Shan e Emily assistem à batalha e ela fica apavorada. Ela pergunta por que ele a trouxe para um lugar como este. Shan estranhamente acha que ele sentiu falta deste lugar. Wallace pergunta o que ele pensa sobre estar na linha de frente e ele diz que está um pouco nervoso. O pai avisa que ele pode voltar a qualquer momento e que pode morrer neste lugar. Então é melhor ele não baixar a guarda. Shan sorri, dizendo que manterá isso em mente. Na linha de frente, a morte é comum, e 3 ou 4 batalhas acontecem todos os dias. Estrategicamente, os cavaleiros tentam impedir o avanço do linhas demoníacas. E a tenda onde Shan está é a mais distante de tudo e a mais segura. O problema é que agora que está sendo vigiado, ele não consegue encontrar uma chance de alimentar Karen. Enquanto se pergunta se terá que esperar até a noite, ele pergunta a Emily o que ela está fazendo debaixo das cobertas. Ela está desesperada, dizendo que Duke avisou que eles poderiam morrer a qualquer momento. Shan diz a ela para fazer as malas e ir embora. No entanto, ela grita que é impossível que ele não possa ficar sem dela. Está cheio de monstros demoníacos aqui. Quem cuidará dele se ela fugir? De repente, ela vai. Sai da tenda, dizendo que vai comer alguma coisa, enquanto Shan quer perguntar sobre a capa que ele solicitado. Mas ela simplesmente o ignora. Ele fica com raiva porque essa mulher nunca obedece. Algum tempo depois, ele colocou um boneco dele na cama pensando que talvez fosse o suficiente. Quando Emily pergunta se ele realmente vai se exercitar neste lugar, ela diz que ele é muito diligente. E se Duke descobrir, ficará orgulhoso. Shan a ignora e diz que está indo embora. E ela pode dormir lá em paz. Ele olha para trás e avisa para dizer que está dormindo se alguém pergunta qualquer coisa. Neste momento, eles precisam do maior número possível de soldados na linha de frente. Então agora ele pode se mover livremente. Ele ativa uma habilidade que lhe permite planar nas brumas. E ele avança para uma área perigosa onde encontra um grupo de cães infernais. No entanto, ele está animado porque ali é o lugar perfeito para testar Karen, que, quando convocada, sente cheiro de sangue. E diz a Shan que ela não aguenta mais. Ela precisa cortar alguma coisa. Os cães infernais saltam em sua direção e Shan diz a ela para se alimentar o quanto quiser. Com isso, ele começa a matar as criaturas, ativando uma habilidade chamada Furious Mist Storm. Depois de acabar com os cães infernais, ele tira o sangue de suas cabeças e bebe. Com um louco. Olha, ele diz que é isso que ele quer, enquanto Karen fica animada. Ele diz a ela que eles continuarão caçando. E ela diz que essas criaturas são muito fracas, mas Shan a avisa para não se preocupar, já que à noite é uma criança. E há muitos monstros. Karen diz que está animada. Uma carruagem percorre uma montanha, e dentro dela é transportada uma garota de cabelos brancos. Lá dentro, a pessoa avisa que o lugar é muito perigoso, e eles devem recuar. Mas a menina diz para não tratá-la como uma criança. Ela é uma princesa do Império. E é dever dela ajudar a família, e se uma mulher disser mais alguma coisa, ela vai tirar raiva dela. A menina deixa. Depois avisa que o jovem mestre Verde também está na linha de frente e tem a mesma idade que ela. Ela pergunta se Duke teve coragem de trazer o menino mais novo. O amigo responde que não. Na verdade, foi o menino que se ofereceu. Como tem a mesma idade, podem ser amigos. Mas a princesa diz que não está interessada e que vai dormir. A amiga dela responde ok. Mas a princesa agora quer saber qual é o nome. O ajudante responde que é Cheyenne. Cheyenne Verde. Sob o luar, ela pondera sobre esse nome. Enquanto isso, arpias estão sendo exterminadas, e Wallace está dando ordens para cuidar daqueles que foram ferido. No campo de batalha, dezenas de arpias e grifos estão mortos e prontos para retornar. Para basear. Ele olha para o lado e alguém puxa uma espada de cima de uma arpia. Foi Cheyenne quem participou daquela batalha. Wallace pergunta se ele está se adaptando bem à linha de frente. Cheyenne diz. Sim, ele está aprendendo muito todos os dias, e o pai avisa que achou que você gostaria de voltar casa, mas ele já está aqui há algum tempo e está muito orgulhoso. Estas palavras deixam Cheyenne incrédula. E seu pai vai embora, dizendo que há algo para conversar amanhã de manhã. Cheyenne concorda pensando que é a primeira vez que vê seu pai orgulhoso. Expressão. Naquela mesma noite, Cheyenne saiu para caçar mais uma vez. O que ele encontrou foi um verme mortal, que normalmente se esconde nas profundezas dos vales. Karen disse que ele parecia muito cansado porque não quis deixe assumir o controle do corpo, mas Cheyenne disse que ela estava sendo óbvia demais. Ela insistiu, dizendo. A carne do verme se regenerou muito mais rápido do que ele poderia atingir. Apesar de não querer aceitar, ele sabia. Isso era verdade, e ele está neste lugar há mais de um mês, todos os dias bebendo sangue de inúmeras criaturas demoníacas. Então por que ele não pode fazer isso ainda? O verme o ataca mais uma vez. E ele diz que não há chance então. Ele avisa que seguirá as regras de Karen. Já faz um tempo, o que a deixa feliz, dizendo que é hora de enlouquecer. Ativando a nona técnica de assassinato, a manifestação da lâmina demoníaca. Numerosos cortes aparecem ao redor do verme enquanto o rosto de Cheyenne fica preto. Agonize e nosso herói diz que vai cortá-lo em pedaços. Sob o luar, ele ativa-o. Habilidade, 8 pétalas flutuantes, cortando o verme com numerosos cortes de cima para baixo. A boca do verme explode e nosso menino fica demoníaco. Enquanto isso, um dos cavaleiros toca o sangue de um cão infernal e diz que não faz muito tempo que ele morreu. É Yelkin e Wallace. Examinando a área e dizendo que parece ser obra da tribo demoníaca. Porém, olhando para o corpo, o pai diz que esses cortes parecem um tanto familiares. Talvez seja déjà vu? Yelkin aparece atrás de uma pedra e diz que precisa ver alguma coisa. Wallace pergunta o que é quando ele levanta a tocha. Eles veem o verme da morte cortado ao meio. O que assusta Wallace. Ele diz que não consegue acreditar que a organização esteja por trás disso. A manifestação da lâmina demoníaca entrega seu corpo para Karen, que agora pode usá-la. Potência máxima. Mas se ele se distrair, sua mente também ficará completamente consumida. No dia seguinte, ele acorda dizendo que está louco por usar aquele poder só para matar um simples demoníaco. Besta. Ele sai da cama dizendo que teve sorte por ter bebido tanto sangue.
Caso contrário, seu corpo foram destruídos. Algo que Karen diz que entende. Ele parece um menino de 10 anos. Mas não fala ou age como tal. Sem mencionar que é a primeira vez que ele a usa. Mas ele parece muito familiar. Ele até conhecia toda a geografia do vale e lutou como se. Ele dominou a técnica da névoa por mais de 30 anos. Kiara lembra que disse que morreu uma vez. E agora ela tem certeza. Ele é um regressor, não é? Cheyenne diz que explicou. Isso já estava muito bem, e ela simplesmente não tinha entendido. A pobrezinha está perplexa. Ela grita com ele, dizendo como ela vai entender um assunto tão sério quando ele fala. Tão simplesmente. Shaten diz que explicar é meio chato. Ela diz observando a maneira como ele luta. Não deve ter sido fácil derrotá-lo. Com a lâmina demoníaca, ele deve ter perdido para o portador do Drendar, o que significa que ele perdeu um duelo ou foi traído. Lembrando-o. Expressão que ele fez para a espada sagrada, ela tem certeza que ele foi traído. Ela diz que se ele voltar e preparando-se para a vingança, é melhor ele se lembrar de uma coisa. Se ela o achar preguiçoso ou fraco. Por um segundo, ela o devorará na hora. Cheyenne dá um soco nela e manda ela calar a boca. Porque ele é o mestre. O coitado cai no chão todo machucado, enquanto sorri. Pensando que ela realmente tem a mesma personalidade de antes. Ele então sai da tenda e olha para. Ao lado, ele percebe que tudo está caótico. Amélia chama por ele e ele pergunta se algo ocorrido. Assustada, ela conta que hoje encontraram o corpo de uma fera demoníaca na entrada do vale. Cheyenne hesita, com medo de terem encontrado o corpo do verme da morte. Amélia avisa que tem sido muito tempo desde que encontraram uma fera de alto nível perto das fronteiras. Cheyenne pergunta se há mais alguma coisa a dizer, e ela fica com medo. Ele pergunta novamente, alguém disse alguma coisa sobre mim, algum rumores? De repente, um cavaleiro aparece atrás chamando seu nome. É Yulkan quem diz que o Duque quer falar. Cheyenne sabe que está em apuros porque ontem, quando ele estava caçando, o pai de seu pai. Grupo apareceu de repente. Ele teve que abandonar os corpos do cão infernal sem poder limpar qualquer coisa. Tudo que ele não queria era chamar a atenção antes de entrar na academia. E assim ele se apresenta na tenda de seu pai. Claro, o pai dele já sabe de tudo. Seu pai o cumprimenta enquanto Cheyenne hesita sobre o que dirá. Wallace diz para ele se sentar. E Cheyenne franze a testa, imaginando como ele vai sair dessa agora. Seu pai diz que ele será direto e pergunte o que ele estava fazendo ontem à noite. Suando, Cheyenne mente, dizendo que foi dormir cedo. Wallace parece acreditar por um segundo, mas acha muito estranho desde o corte. O lobo era muito parecido com sua lâmina. Ele está tirando conclusões precipitadas ao pensar isso? Cheyenne pergunta se algo está errado, enquanto Wallace acha inacreditável que um jovem garoto fez algo assim. Cheyenne liga novamente para seu pai, que pergunta se ele ouviu falar do que aconteceu ontem à noite, e ele avisa que ainda precisam investigar, mas parece ser algo da organização da névoa. Hesitante, Cheyenne pergunta, névoa? Seu pai explica que é uma organização que existe desde os tempos antigos e eles não sabem o seu objetivo, mas tem massacrou inúmeros nobres sob o pretexto de purificação. Só que de repente eles desapareceram. A última vez que foram vistos foi há 300 anos, mas a mesma névoa estava presente no verme da morte. E esse resíduo de poder só é deixado por aqueles que veneram o deus da névoa. Em sua especulação, quem matou o verme pertence à névoa. Cheyenne está impressionado por ter conseguido rastrear uma organização que desapareceu há 300 anos. Atrás apenas com isso. Wallace diz que não sabe por que eles desapareceram, mas diz para ele ficar cauteloso e ele reportará isso ao Império. Nosso protagonista está aliviado, parece que ele vai ser capaz de escapar de suspeitas. O pai de Wallace acha que não faz sentido conectar tal um menino a tudo isso e ele lhe diz que a discussão acabou. E então ele pergunta se ele ouvi falar da visita que acontecerá hoje. Cheyenne diz que ouviu dizer que era alguém da realeza. Seu pai se aproxima, dizendo que sim, e então quer pedir-lhe um pequeno favor. Suando. Cheyenne está curiosa sobre esse favor. Um cavaleiro emite um sinal anunciando a chegada de seu majestade. Wallace e todos no campo de batalha se curvam e dão as boas-vindas ao imperador. O imperador, que parece um vampiro pálido, diz oi para Wallace. Ele se aproxima dele e diz que eles são velhos amigos. Não há necessidade de ser formal. Então ele pergunta se o menino ao lado dele é seu filho. Cheyenne se apresenta e diz que é o mais novo da família Verte. O imperador diz a Wallace que é incrível ver isso. Seu filho está na linha de frente. Realmente, seus filhos são extraordinários. O favor que o pai pediu. Cheyenne deveria se apresentar como seu filho. Ver seu filho. Porque em sua vida passada ele sempre ficou escondido e ninguém sabia que ele existia. O imperador então diz que era o momento perfeito para ele se apresentar também. Um sapato desce da carruagem e ela se apresenta como Eren Savalruis, a quinta princesa do Império. Cheyenne lembra que era conhecida como Azarada. Princesa. Um dos favores que seu pai pediu foi acompanhar a menina. Ele estava confuso porque ele não era muito forte e queria saber por que seu pai pediu isso. Seu pai explicou que era só para ele fazer companhia a ela já que eles entrariam na mesma academia e são os mesma idade. Cheyenne lembra que em sua vida passada ele a viu na academia enquanto trocava de aula algumas vezes. Wallace explicou que é sempre bom conhecer alguém da família real e mesmo assim ela não vai ficar aqui por muito tempo, é uma boa oportunidade. Nosso protagonista pensou que não era muito interessado, mas entendeu as intenções do pai. Ele queria que ele tivesse um relacionamento com ela como seu pai fez com o imperador. No entanto, Cheyenne diz que seu pai escolheu a pessoa errada, já que aquela garota não serviria ao seu propósito. Ele suspira dizendo que não pode revelar razão, já que só ele conhece o futuro. Por mais inconveniente que seja, por enquanto, ele terá que seguir essas solicitações. Enquanto eles acompanham as tropas, Eren pergunta por que o lago estava vermelho. Cheyenne explicou que era o lago de sangue e não havia nenhuma razão especial para essa cor.
As criaturas feridas saltam nele para recuperar mana e por isso ele fica com aquela cor. Eren pergunta se é vermelho, então por que há tantos restos de monstros e Cheyenne diz que isso é basicamente isto. Ela então pergunta o que há no final. Cheyenne diz que há um reino demoníaco lá. E ela quer saber se há um rei demônio lá. Nosso menino avisa que se o lago continuar, ela encontrará o rei em carne e osso. Ele está brincando com ela por perguntar. De repente, eles veem um flash de luz. Uma fumaça amarela corta o céu e Eren pergunta o que aquilo é. Cheyenne diz que uma luz dourada significa a entrada de criaturas demoníacas. Ela fica com medo de perguntar se eles já chegaram. Embora Wallace ordene a todos que protejam a majestade e que eles sejam indo para o terceiro posto avançado. O imperador diz que está desapontado e Wallace pergunta o que ele quer dizer com que. O pálido então desembainha a espada e diz que não está aqui só para uma visita, é porque ele já estava entediado e perdendo a batalha. Wallace abaixa a cabeça dizendo que entende. E o imperador avisa ao seu grupo que eles ajudarão a equipe de erradicação a se livrar do criaturas. Wallace chama Cheyenne para ir também, que responde imediatamente. Eren fica confusa e pergunta se ele realmente vai lutar contra as criaturas. Ele diz que sim, ele está aqui no histórico, mas ele sempre luta na linha de frente. Ela diz que quer ir com ele também. Ele questiona o que ela está fazendo enquanto ela diz que eles têm a mesma idade, então não há problema. Mas Cheyenne alerta que o campo de batalha não é um parque infantil. Mas ela é insistente, dizendo que não importa, ela quer ir. Ele então liga para Yelkin, que aparece atrás dela e diz que vai leve-a para a área mais segura possível. Ela se vira e Yelkin diz: venha comigo, princesa. Gritando com Cheyenne, ela diz que ele é insolente por tratar assim uma princesa do Império. Aproximando-se, ele avisa que a demora dela aqui fará com que muita gente morra no linha de frente. Ela assumiria a responsabilidade por isso? Ela começa a chorar, afinal, ela é apenas uma criança. Ele então se vira e diz a ela para ir embora logo e parar de ser uma criança mimada. Os três permanecem em silêncio. No campo de batalha, os soldados estão sendo absorvidos pelo que parece como lesmas demoníacas. Wallace levanta sua espada e diz para eles voltarem à formação. Ele aponta na direção e diz que eles deveriam proteger a majestade e matar todas aquelas criaturas. Com um grito de guerra, os soldados entram na batalha. Jill e Severus tinham duas esposas. Uma chamada Ana, que já havia morrido, e outra conhecida como Cassandra, que era a atual governante do Império. A primeira esposa deu à luz 2 e a segunda mais 2. Mas a quinta princesa nasceu de uma camponesa, então todos a desprezavam. Ainda assim, ela não se submeteu a ninguém. Como descendente da família imperial, cumpriu todas as suas obrigações e estudou mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, muitos estavam contra ela. Poderia confiar nela. Com falsas acusações, expulsaram-na do Palácio Imperial e ela foi levada para um local isolado, recebendo assim o título de Princesa Azarada. Karen pergunta se isso é o que ele ouviu de seu pai em sua vida passada. Cheyenne diz que quando se trata de política e reinado, as coisas são assim. Enquanto as balas elétricas estão sendo cortadas no campo de batalha. Observando de longe as explosões, ele reconhece que o imperador é realmente incrível. Ele planta a espada no chão e ativa um raio sagrado, derrotando facilmente todas as lesmas ao seu redor. Cheyenne ouviu dizer que a magia desse cara chega a 8 estrelas. Se ele não tivesse se tornado imperador, seria o presidente do Conselho Mágico. Obviamente, essas criaturas médias não significam nada para ele. Um tempo depois, Wallace e o imperador estão bebendo juntos e conversando sobre os velhos tempos. O imperador fala sobre o estado atual do Império. Nos últimos anos, muitos nobres foram assassinados e a tensão está aumentando. Wallace diz que isso provavelmente tem algo a ver com isso. O imperador revela que todos os nobres assassinados eram considerados funcionários corruptos. E uma névoa negra está sendo encontrada em todos os crimes. Ele sabe alguma coisa sobre isso? Wallace diz que os seguidores da névoa negra parecem ter reiniciado suas atividades, já que ele também encontrou algo perto da base. O imperador diz que poderia ser o caso. Mas eles terão que investigar um pouco mais. Ele até queria agradecer a esses caras por conseguirem livrar-se desses lixos. Mas isto está a aumentar demasiado a tensão no Império. E há algo que particularmente chamou sua atenção. Um dos nobres disse que a quinta princesa era envolvidos nesses incidentes. Wallace perguntou: as pessoas estão tentando conectá-la a isso? O imperador diz que sabe que não faz sentido culpar uma criança e pede que Wallace cuide dela. Sua filha se ele morrer. Wallace faz o juramento desta promessa e o imperador agradece. Que noite estava chovendo no meio tendas, e Emily estava perguntando se ele realmente fez isso. Cheyenne simplesmente ignorou, dizendo que estava saindo. Mas Emily queria saber se ele realmente disse essas coisas para a princesa. Por aqui. Ele nunca poderá se casar, viverá uma vida solitária. Cheyenne disse a ela para esquecer isso. Ele estava saindo para treinar, e ela perguntou se ele realmente iria nessa chuva. Ele disse a ela que não se preocupar e dormir, só que Irem já estava lá. Emily se assustou e perguntou quem ela era. Ela baixou o capuz e perguntou se ele estava indo para algum lugar. Mas se ele não estiver ocupado. Ela queria conversar sobre algo. Ao ver a princesa, os olhos de Emily até brilharam. Irem perguntou há quanto tempo eles estavam lá e Cheyenne disse que já fazia mais de um mês. No entanto, ele quer saber o motivo de sua presença ali. Ela hesitou sem dizer nada. E ambos pediram para Emily deixá-lo em paz, que já estava sorrindo maliciosamente. E ela saiu dizendo que eles deveriam aproveitar a barraca. Cheyenne sabe que tem 40 anos e não está nem um pouco interessado nela. Irem pede desculpas pelo que aconteceu naquela manhã. Desajeitadamente, Cheyenne diz que também agiu errado e ela ri, dizendo que teria feito o mesmo. Ela diz que sabe que ele é reconhecido por aqueles ao seu redor, ao contrário dela. Cheyenne não imaginava que tivesse esse tipo de personalidade. Ela diz que sabe que ele estuda e quer ser amigo dele. No entanto, Cheyenne a interrompe. Pede desculpas e diz que infelizmente não pode ajudá-la. Se ela está aqui para se aproximar dele, é melhor ela ir embora.
Ela baixa a cabeça, dizendo que só disse isso para que eles pudessem chegar mais perto, mas ele é muito cruel. Ele acha que ela é apenas uma princesa pelo título. Cheyenne diz. Nada. Chorando, ela diz que agora entende. Do ponto de vista dele, ele não pode ganhar nada. Aproximando-se dela e pede desculpas por desperdiçar seu tempo. Talvez ela tenha cometido um erro pensando que eles poderia conversar, mas ele é completamente diferente de Lord Shell. Ouvir esse nome dá um susto em Cheyenne. Ele se vira e agarra o braço dela, mas ela diz para ele deixar. Vai e pergunta por que ele está agindo assim. Cheyenne pergunta como ela sabe sobre seu irmão mais velho. Ela diz que o conheceu quando visitou a academia no ano passado, e ele disse para ela continuar sendo assim. Princesa forte. Conhecendo muito bem a natureza do irmão, ele sabe que não faz sentido para ele. Ele para dar conselhos. Isso significa que sua manipulação já começou neste momento. Cheyenne então diz que lhe dará alguns conselhos, mas de repente a tenda começa a tremer. Emily entra de repente e diz para ele correr, mas um pilar já está quase esmagando-os. A explosão acontece e Emily é atirada para fora da tenda. De longe, todos veem um ogro gigante e o reconhecem como a tenda do jovem mestre. Emily está desesperada, chorando pelos dois, enquanto o ogro levanta sua clava. O imperador pergunta o que ele quer dizer com isso. E a noite informa que a tenda onde estava a princesa Eren foi atacada por um alto nível criatura. Ele então ordena trazer todas as tropas à frente de batalha. Enquanto queria saber quem ela encontrou em um lugar tão perigoso, o ogro gigante continua destruindo todas as costas. Parte da base, e escondida lá, Cheyenne não consegue acreditar que há um ogro. Naquela parte, um tipo de criatura que só aparece nas profundezas do vale. Ele está se perguntando se talvez seja culpa dele quando Emily chama por ele. Ela está chorando, dizendo que ela pensava que ele estava morto. Lembrando-se do momento do impacto, ele conseguiu agarrar Eren e desvia do golpe. Obviamente, alguém que subjugou o exército do Rei Demônio não morreria para um ogro. Eren pergunta se os cavaleiros ficaram bem, e Emily garante que está tudo bem. E eles são muito fortes. Mas ela chora, dizendo que se ela não estivesse lá, isso não teria acontecido. É tudo culpa dela. Os cavaleiros dizem que está tudo bem, o dever deles é protegê-los. Sorrindo, eles dizem que ela pode confiar que eles darão suas vidas. No entanto, Cheyenne o avisa para correr. E a mão de um ogro vem de trás. O pobre rapaz fica arrasado e invoca sangue. Logo ele é levantado pelo ogro gigante que está nas costas dos dois. Cheyenne diz à princesa para fique de costas e o ogro parece cheirar alguma coisa. Ele reconhece isso, como ele pensou. E esses monstros estão lá por causa dele. Ele vai dizer a Emily para pegar a princesa e correr, mas antes que ele termine, ela já a agarrou e saiu correndo. O pobre pensa. A garota é rápida, mesmo na hora de fugir. O ogro está vindo para esmagá-lo, e ele não estará. Ele fizer isso, ele usará a lâmina demoníaca para que ninguém suspeite dele. Ele está curioso. Criaturas o estão caçando e que cheiro estão sentindo. Karen diz para ele que ele está bebendo o sangue de muitas criaturas demoníacas, e agora, para os monstros, ele tem um cheiro terrível que atrai eles. Cheyenne fica bravo. O maldito sábio sabia disso e não contou a ele. Ela sorri, perguntando-se. Ele esqueceu que tudo que ela quer é o corpo dele. Ele agarra e aperta com mais força, transformando-a no punhal que quer saber o que está fazendo. Cheyenne percebe que não terá opção. Ele terá que fazer tudo contra essa fera. Ele se joga, dizendo que não se importa, e o ogro vem até, balançando. Com um movimento rápido, ele consegue arrancar o braço da criatura. Então, ele aparece atrás do pescoço e o corta também. O garoto tem estilo e, com apenas 2 cortes, a fera está deitado morto no chão. Ele diz que agora é só matar os curiosos. Em frente de ele, tem um monte de criaturas que fazem Karen dizer que está muito animada com esse festival. No entanto, ele fica em choque quando um dragão demoníaco aparece. O dragão ruge para os céus. E Karen diz para ele não ter medo, ainda é pequenininho. Cheyenne ativa imediatamente a manifestação da lâmina demoníaca. Apontando a daga, ele diz que ela precisa devorá-lo. Enquanto isso, o exército enfrenta os ogros que invadiram a base. O imperador e o Wallace acabaram de matar o último. E ele pergunta se há algum vestígio da princesa. O Wallace pede desculpas, dizendo que ela estava na tenda de seu filho, e o imperador diz que deve estar preocupado com seu filho. Ele responde que não, ele não precisa se preocupar com aquela criatura, o importante é a princesa. O imperador fica chocado. Nossa, esse pai é cruel. De repente, alguém os informa que eles encontraram a princesa Eren, e ela vem falar com seu pai. Ele pergunta se ela está ferida. E ela diz que não, mas ele precisa se apressar para salvá-lo. O jovem mestre Cheyenne está em perigo porque dela. Ele diz a ela para se acalmar e explicar corretamente. O Wallace pergunta a Emily se ela é de Cheyenne, empregada, e ela confirma. Ele então diz a ela para explicar rapidamente o que aconteceu. Tremendo, Emily explica que Cheyenne chamou a atenção das criaturas para que a princesa pudesse escapar. O Wallace não diz nada e um dos cavaleiros diz que se lembra do local. Se eles tiverem o comando, podem ir até lá para resgatá-lo. O imperador grita com o Wallace, querendo saber por que ele ainda não ordenou que eles fossem, mas Wallace diz que eles não irão. O imperador e Eren ficam chocados e perguntam do que ele está falando. O Wallace diz que a recuperação de seu Alteza é a prioridade. Se este lugar cair, todas as feras demoníacas invadirão o Império. Primeiro eles precisam reconstruir a base porque é assim que evitarão novas perdas. Emily então pergunta o que farão com o jovem mestre. O Wallace diz que o menino já cumpriu sua obrigação é evacuar a princesa, e é assim que as coisas funcionam na Casa Verde. O imperador e Eren observam dizendo isso, enquanto ela pensa novamente que é tudo culpa dela. De repente, eles ouvem um rugido no céu, e quando Eren olha para cima, o dragão está passando. Porém, ela fica incrédula ao ver nosso menino segurando seu rabo e sendo levado embora. Neste mundo, os dragões são a criatura mais próxima dos deuses, além de serem considerada a existência viva mais evoluída.
Normalmente, é uma honra conhecer alguém tão nobre. Criatura, então por que ela está voando tão perto dessas pessoas? Eren grita por ele. E o imperador pergunta ao Wallace o que seu filho está fazendo lá. O Wallace está em silêncio. E o imperador fica perguntando por que ele não está fazendo nada. Enquanto lá em cima, Cheyenne não sabe o que está fazendo. Ele só queria beber um pouco de sangue, mas agora as coisas ficaram complicados. Assim que o dragão apareceu, ele o desafiou. Ele viu um monte de monstros fracos o atacam e os enviam voando para a frente. Ele usou a habilidade da névoa furiosa e cortou todo o campo de batalha. Ele se aproximou do dragão e percebeu que realmente ainda não era adulto. Mas o dragão preparou um ataque e o menino ficou assustado. A explosão aconteceu, e um laser cortou o campo de batalha. Ele conseguiu se esquivar, e pela cabeça do dragão. Ele disse que é apenas um bebê. Então, como ela tem coragem de cuspir nele quando se encontram? Ele enviou um golpe que atingiu o dragão bem no olho. Ele estava flutuando no ar, e o dragão aproveitou para atacá-lo de frente. Quando ele estava prestes a ser perfurado, ele sorriu e ativou lâmina de névoa, usando as 8 cascas esvoaçantes para cortar o dragão de várias direções. A ferra caiu e explodiu o chão inteiro. E ele sentiu que era realmente impossível matar um dragão. Seus ombros já estavam prontos. Mas agora que estamos no terreno, é hora do golpe final. O dragão bate as asas para criar distância, e Cheyenne sabe que é. Vou usar o laser novamente. Porém, quando ele olhou, o dragão estava fugindo com medo. Batendo as asas, Cheyenne saltou em sua direção, gritando: Você não vai escapar, seu covarde. E foi assim que ele acabou pendurado na fera. O problema é que quando ele olhou para baixo, todos puderam vê-lo. Então, como ele explicará isso? Kiera pergunta por que ele está agindo como uma estátua e pergunta se ela não ver todo mundo lá embaixo. Kiera estava com raiva, dizendo que ela teria que usá-la agora que ela estava. A invocou. Mas Cheyenne diz que se ele fizer algo demoníaco, será impedido. Ela grita: Então o que você vai fazer, garoto? Ele diz que está pensando e manda ela calar a boca. Lá embaixo, Wallace começa a conjurar uma magia de luz. Cheyenne reconhece instantaneamente que é um ataque de 8 estrelas. Ele não pode. Acredito que seu pai atacaria seu próprio filho assim. E é exatamente isso que ele faz enquanto cria sua espada para os céus. Cheyenne está desesperada, imaginando que tipo de pai ele tem. Mas o dragão desce em direção às espadas e começa a desviar de tudo. Ele diz que é um bom trabalho do dragão, parabenizando seu amigo e dizendo-lhe para não aceitar. O problema é que outro aparece atrás dele. Chegando quase na cara dele, ele já sabe que não pode se esquivar dessa. Bate na perna onde ele estava agarrado e Cheyenne é jogada. Ao cair, ele fica triste pensando que perdeu a lancheira. Enquanto Kieran diz para ele se proteger, ele cai de cabeça. Nosso cara diz que não pode usar nenhuma técnica perdida. Ela vem até ele, dizendo a ele para parar de ser cauteloso ou ele morrerá assim. Ele manda ela calar a boca, ele está pensando. No final, ele realmente não morrerá e ela não consegue acreditar que ele fará isso. Até que ele tenha ideia. Abaixo está o Rio Vermelho. Ele diz que não tem escolha a não ser lá. Alguém de longe observa. O dragão foge e diz que é raro ver tal visão. O cara atrás dele diz que é apenas uma criança, que deve ter se perdido do grupo. O cara de cabelos prateados aponta na direção e pergunta se há demônios lá. Mas o amigo responde que ali, de fato, é a região humana. Ele olha para o horizonte e fica curioso, dizendo que dragões não deveriam ser derrotados pelos humanos. Ficando em silêncio por um segundo, o cara de óculos pergunta se alguma coisa ocorrido. Ele aponta, dizendo que sente uma energia estranha vindo daquela direção, quase familiar. O amigo responde que eles podem dar uma olhada. No entanto, ele está proibido de aniquilar absolutamente tudo por tédio. Ele abre as asas e diz que está tudo bem. Ele não causará nenhum problema e sai voando dizendo que já volta. Enquanto isso, Cheyenne está emergindo do lago de sangue. Ele se joga na rocha, amaldiçoando até a 10ª geração. E ele pergunta a Karen se ela está viva. Karen, toda nojenta, diz para ele não falar com ela, ela está pensando em como matá-lo. Ele diz que vai dar um banho nela quando eles voltarem e ela diz que tudo bem então. Mas ela conta. Ele acorde para a realidade, eles estão no reino demoníaco. Cheyenne diz para ela não se preocupar, é muito raro encontrar um demônio de alto nível neste lugar. Alguém atrás dele diz que sabia que encontraria algo interessante. Cheyenne está assustada, está é uma voz que nunca esquecerei. O demônio atrás dele pergunta se ele é humano, e Cheyenne sabe que ele é o rei demônio, Valkarion. Ele se lembra disso. No passado, esse cara disse a mesma coisa. Aquela Cheyenne era como se o mal tivesse se reunido em uma pessoa. Valkarion pergunta por que ele não está respondendo. Por acaso ele não é humano? Em um instante, ele está em seu de volta, perguntando se ele realmente quer brigar. Cheyenne se assusta e se vira, mas Valkarion se esquiva facilmente. Mas ele conseguiu cortar uma pequena mecha de cabelo. Deixando-o impressionado, ele diz que de fato corre. Tem infinitas possibilidades. Karen pergunta quem ele é, e o protagonista responde que ele é o Rei Demônio. Ela diz que se ele for o Rei Demônio, não terá chance de vencer. Ele sabe que é impossível. E que a única opção seria fugir dali. No entanto, sua mão está tremendo e ele se pergunta se ele pode fazer isso. Mas ele fica surpreso quando Valkarion lhe diz para relaxar. Ele acha que veio aqui para brigar com uma criança, pelo amor de Deus, e deita no chão dizendo, você realmente acha que eu vou bater em uma criança? Cheyenne está toda confusa, se perguntando por que esse cara está deitado. Valkarion diz que vai perguntar mais uma vez se ele é humano. Cheyenne diz que sim e Valkarion quer saber como ele foi parar lá. Nosso protagonista explica que foi carregado pelo mar, e o cara diz parece ser a primeira vez dele no reino, certo? Valkarion diz que sentiu uma energia estranha e pergunta a Cheyenne o que ele é. Ele diz que é apenas um normal humano. Valkarion diz que diz isso, mas parece que sabe quem ele é. Nosso cara diz que não faz sentido. É a primeira vez que eles se encontram.
Valkyrion estica os braços, dizendo que pode ser. Porque é a primeira vez que ele vê um humano também. Ele então pergunta por que ele veio aqui enquanto se pergunta por quê. Esse cara é tão calmo. Valkyrion diz que sentiu uma energia estranha enquanto caminhava. Ele diz que, como rei demônio, precisa ficar de olho nas terras que governa. Valkyrion então consegue. Levanta e diz a Cheyenne para repetir o que ele disse. Ele aponta para o rosto e diz que não está surpreso. Agora ele tem certeza de que foi visto. Em algum lugar. Que tipo de criança reage assim? Cheyenne sabe que é a invasão do demônio. O reino está prestes a começar, mas esse cara é completamente diferente do que ele conhecia. O que aconteceu para mudar tanto sua atitude? Então ele pergunta a ele, como rei demônio, o que ele quer fazer. Valkyrion sorri, dizendo que é bastante imprudente perguntar algo assim ao rei demônio. Então ele diz que é óbvio, certo? Enquanto seus subordinados estiverem vivos e comendo. Não há mais nada que ele possa fazer. Valkyrion sorri. Se algo mudar, se alguém quiser mudar isso, nesse caso, ele vai acabar com todos. Essa é uma obrigação tão simples quanto o rei demônio. Por um momento, Cheyenne sentiu a mesma aura demoníaca do cara que atacou o Império no primeiro tempo. De alguma forma, ele tem que evitar que isso aconteça. Ele então pergunta a Valkyrion se ele quer para fazer um acordo e pergunta o que é. Cheyenne diz que no futuro algo vai acontecer com ele. Incidente que colocará todos os seus subordinados em risco. Valkyrion pede que ele explique adequadamente o absurdo que ele está falando. Ele explica que não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas será um incidente que se tornará o catalisador para iniciar a guerra contra a humanidade. Valkyrion cruza os braços, perguntando se ele realmente acha que ele, o rei demônio, atacaria suas terras. E Cheyenne diz que é por isso que quer fazer um acordo, para que aconteça o que acontecer. Pelo menos ele não começará uma guerra. Valkyrion diz que não tem ideia do que está falando. Mas se ele aceitar, o que ele ganha com isso? O protagonista diz que não importa o que aconteça. Ele ajudará o rei demônio. Aproximando-se dele, Valkyrion diz que parece saber de algo. Ele está suando e Valkyrion pergunta seu nome. Depois de se apresentar, Valkyrion diz que cumprirá essa promessa como rei dos demônios. Ele sai voando, dizendo que é bom para ele fique com o dele também, já que isso é um acordo. E ele sorri, dizendo que agora está selado. Depois, contatando o rei demônio, alguns cavaleiros encontraram Cheyenne. Ao vê-lo emergir do Lago Vermelho, eles disseram que foi um milagre. Ele ainda estava vivo. E com isso recebeu o título de aquele que sobreviveu ao dragão demoníaco. Ele foi então levado para o mosteiro na linha de frente. Um local usado como hospital militar. Cheyenne pede a alguém para repetir o que disse. Ela hesita em dizer qualquer coisa. Ela se segura e grita, perguntando se ele quer ser dela. O coitado fica confuso, sem entender o que ela quer dizer com isso. Mas ele diz que não está interessado. Ela obviamente se assusta. Ela começa a chorar de novo, dizendo que era esperado. Ela realmente é a quinta princesa, sem nenhum poder. Cheyenne na cama está pensando que está realmente começando a irritá-lo. Ele conhece a princesa. Eren é o elo mais fraco da família imperial e da forma como ela está arriscando isso. Seu fim é óbvio. O problema é que ele não consegue se livrar da ideia de que seu maldito irmão está por trás da morte dela. Ele então diz que ela está certa. Atualmente, ela realmente não pode oferecer nenhum benefício a ele. Ela não tem posse. Ele não está interessado. Cheyenne leva um golpe. Com ela politicamente. Leva outro golpe. Mas ele diz que cuidará dela até ela descobre o que é necessário. Ela pergunta se ele realmente vai fazer isso. Cheyenne diz que sim. É uma promessa, se ela não precisar se preocupar. Ela se levanta, dizendo que ela entendia que quando ela conseguia mudar as coisas, ele reconhecia o poder dela. Ela aponta para ele, dizendo que não sabe quando, mas fará com que ele reconheça seu poder. Ele diz que está muito ansioso, embora pense que ela estava deprimida há apenas um segundo. Antes de sair, ela diz que há mais uma coisa. E agradece a ele por sobreviver. Então ela vai embora. E ele fica em silêncio. Nas profundezas dos acampamentos, em uma floresta próxima, um cara encapuzado olha em volta. Ele pega um quadrado da mão e sorri, dizendo que agora está quase pronto. Uma voz lhe pergunta. Renel Crimson, era você? Ele não consegue mover o corpo como se estivesse preso por correntes invisíveis. A pessoa atrás dele diz que é uma caixa de pequenas dimensões e considerando a linha do tempo. Foi antes de ser comercializado. Esta caixa pode conter qualquer coisa, desde que a pessoa deseje. Por trás, Cheyenne diz que essa é a obra-prima criada pelo Conselho Mágico. Ele observou o cara durante um ano inteiro contrabandeando coisas do Império. Ele pega a caixa, dizendo que vai pegá-la agora. Mágicas 9 das 7 estrelas. Renel Crimson, que pergunta quem ele é. Ao vê-lo, ele o reconhece como Cheyenne Veri. Ele joga os itens da caixa no chão enquanto Renel quer saber como ele descobriu isto. Cheyenne o ignora, dizendo que ele deve ter um informante para saber onde estar na hora certa. Renel continua insistindo que não tem ideia do que está falando. Mas Cheyenne diz que não pode mentir. Porque o sangue dessas criaturas já está sendo vendido no Império. É assim que os piolhos enviou a ele aquele presente de sangue de cão infernal. O cara está suando, querendo saber quem informou esse garoto e o que está acontecendo. Ele não tem ideia de como Cheyenne o prendeu. Mas contanto que ele possa se mover um pouco. E então ele estende a mão, usando uma magia de fogo para matar Cheyenne. Ele se assusta e a explosão vem em sua direção. Permanecendo na fumaça, Renel diz que foi bom ele ter levado isso a sério. Você realmente não pode subestimar a soma dos versos. Então ele finalmente relaxa. Mas de repente, sua mão está cortada. Ele grita de dor e não consegue entender o que é aquela névoa à sua frente. Ao ver Cheyenne, ele não consegue acreditar que pertence à névoa. Mas ele o agarra pelo pescoço e o joga contra a árvore. Cheyenne dá a ele 2 opções. Ou ele admite e morre em paz, ou não admite e morre em agonia. Na área comercial da parte oeste do campo, as pessoas estão organizando algumas caixas. Eles veem que há 2 caixas de poções e ficam entusiasmados. Eles estão apenas curiosos sobre quando
Está naquela caixa grande. Mas ao abri-lo, os dois se assustam. Era apenas a cabeça de Renel. Da montanha, Karen pergunta se ele realmente vai deixar os outros viverem. Ele diz que sim, isso é suficiente como um aviso. Esses caras sempre contrabandeiam itens demoníacos para o Império. Os itens então chegam ao Conselho Mágico. Um lugar onde as pessoas faziam qualquer tipo de loucura para entender a magia. Cheyenne diz que o que eles vão fazer com sangue de demônio é impensável, então eles precisam ser separados. Karen diz que nesta nova vida ele só vive para os outros. Mas ele diz que está apenas impedindo que outras pessoas usem sangue de demônio. No Império, em uma certa mansão, Eshel está recebendo uma carta. E ele descobre que Cheyenne acaba de ir para a linha de frente com seu pai. Tem uma garota suculenta na cama. Esse desgraçado é um vilão, mas sabe aproveitar a vida. Ela pergunta se esse Cheyenne não é o irmão mais novo de outra mãe. Eshel diz que sim e diz que Kit é um problema de várias maneiras. Teremos que ir lá e deixar um like nesse vídeo. Assim ele ajuda. Mamoru produz algum conteúdo interessante para seus espectadores. Ativa o sininho atrevido e estou fora. Vocês lembram que o capítulo anterior terminou com o irmão dele dizendo que teria que dar uma olhada em Cheyenne. Algumas malas estão empilhadas e Emily comemora que elas finalmente saíram do linha de frente. Ela tem certeza de que a academia será um lugar muito mais calmo do que a linha de frente, enquanto Cheyenne sabe que será assustador. A academia não é exatamente o lugar que Emily sonha, na verdade, é um lugar cruel onde vidas são destruídas por interesses políticos, um lugar dominado pela inveja e pela ganância. Onde, estranhamente, os estudos nem sequer são uma prioridade. Mas Emily está lá sonhando, dizendo que encontrará um instrutor jet que Cheyenne começa a perceber que vai siga na academia. Algum tempo depois ele está de volta ao ducado, se divertindo. Ele ouve um som e olha para o lado. É Crans, assustando-o. Todo mundo está perguntando o que ele está fazendo lá. Cheyenne tenta dizer oi, mas o menino já fugiu. Karen pergunta quem era aquele idiota. Ele diz que é Crans, mas não se importa com ele. Karen diz que seu irmão é completamente o oposto. E ele diz que não faz sentido porque o seu oposto é outra pessoa. A porta se abre e ele está de volta à mansão. Só que desta vez, todos os servos o cumprimentam. Cheyenne lembra que eles nem olharam para ele antes. Mas agora, a cortesia deles é insignificante, provavelmente por causa de seu pai. Na verdade, o trabalho árduo mudou muito no último ano. Ele coloca a mão na maçaneta. Mas quando está prestes a abrir a porta sente alguma energia e diz reconhecer quem é. Para deixá-lo com tanta raiva, ele abre lentamente. Ele já tem certeza que só aquele desgraçado pode ficar por trás. Aquela porta. Eshel diz que já faz muito tempo que eles não se veem, embora tudo que Cheyenne possa. O que penso é que ele não, tentando manter a calma. Como ele não diz nada, Eshel pergunta se ele esqueceu. Irmão por acaso. O que Cheyenne está tentando fazer é manter a calma, enquanto Eshel diz que talvez tenha esquecido. Desde a última vez que o viu quando foi para a academia. Mas Cheyenne já está com os olhos vermelhos, percebendo que ele não conseguirá manter a calma. Já preparando uma adaga na mão, ele tem certeza que vai matá-lo agora. Mas Kirin segura seu pulso e avisa que se ele não quiser ter seu crânio quebrado, é melhor ele se controlar. Além disso, matá-lo agora não seria divertido. Com isso, Cheyenne se acalma e cumprimenta o irmão mais velho. Ezel então pergunta, você se lembra de mim? Cheyenne diz que é impossível esquecer o rosto de um irmão. Eshel acaricia sua cabeça, dizendo que está muito feliz. Ele estava preocupado que seu irmão mais novo não se lembrasse. Ele é um alívio. Ele até ouviu dizer que a esgrima de seu irmão mais novo melhorou drasticamente. Em breve ele estará ajudando ainda melhor a Casa Verder. Ele o ajudará no campo de batalha. Cheyenne diz que é verdade e está muito ansioso para ajudar seu irmão nas batalhas. Eshel olha para ele e diz que está muito aliviado ao ouvir isso, já que o motivo pelo qual ele veio aqui foi apenas para encontrá-lo. Cheyenne sabe que Eshel é o tipo de pessoa que ignora completamente aqueles que não têm usar para ele, e agora que ele percebe que seu irmão está lá apenas por interesse em usá-lo, ele relaxa e diz que também queria muito ver o irmão. Enquanto isso, Emily traz suas malas exausta. Ela os deixa cair no corredor. Dizer que isso era muito difícil. Ela grita para a porta, perguntando como ele se atreveu a deixar tudo para Emily. Quando de repente Eshel aparece na frente dela. Ele sorri para ela, dizendo que ouviu que eles são muito perto e ele quer que ela continue trabalhando duro para Cheyenne. Eles vão embora enquanto ambos agradecem. Então, ela grita com Cheyenne, dizendo que quase morreu de medo porque ele não a avisou que Eshel estava aqui. Avise-a que Eshel estava aqui. Cheyenne ignora e pede que ela saia por um tempo, e ela quer saber por quê. Friamente, ele olha para ela e diz que isso não vai acontecer de novo. Ela fica surpresa com a expressão dele. Cheyenne vai ao banheiro e começa a vomitar no banheiro. Ele fica tonto e pergunta a Karen por que ela o impediu, mas responde que deveria agradecê-la. Ele diz a ela que foi a chance perfeita. Se ele fosse derrotado, ela assumiria o corpo. Karen diz que não entende quanto mais ódio ele sente, melhor por ela. Ele sorri, dizendo: ela realmente é assim. Enquanto isso, um cara se aproxima da porta de Eshel e pede para entrar. Eshel manda ele entrar, e o cara informa que confirmou a localização do segundo jovem. Eshel pergunta onde, e o cara confirma que ela mora no continente norte, no Terra dos Elfos lá em Pruina. Eshel sorri, dizendo que é incrível como ela consegue se equilibrar. Reconciliar-se com uma raça que ela odeia entre os estrangeiros. Isso é uma prova da afinidade que ela tem. Em seguida, ele pede para ser avisado caso ela dê algum sinal de retorno ao Império. O cara pergunta se houve algum acontecimento que mudou o humor de Eshel. E Eshel pergunta por que ele pensa assim. O cara explica que está irradiando uma aura muito mais brilhante. Foi realmente incrível conhecer seu irmão? E Eshel diz que incrível pode expressar dessa forma. Mas agora ele está muito chateado. O pobre servo treme, pede desculpas. Eshel prestou muita atenção no olhar de Shan e o interpretou como alguém que acabou de ver seu inimigo
Ele viu algo errado? Ele sabe que há algo estranho naquele garoto. E ele terá que observá-lo de perto. Um mordomo diz que entende e diz que vai mandar alguém para observá-lo. Enchel fica lá olhando pela janela, apenas lembrando do olhar de Chan, me perguntando o que ele está escondendo. Na frente da mansão, as carruagens se reúnem, enquanto Emily grita que ela está muito decepcionada com o jovem mestre. Ele diz que é culpa dela que ela não vai poder ir já que ela não está em condições de proteger, e ela fica com raiva, dizendo que ele não deveria ter dito isso antes. A carruagem dá partida e Chan se despede dela, dizendo para ela relaxar, enquanto ela conta. Ele não chore só porque ela não está lá. Sig faz uma cara boba dizendo que entendeu. Enquanto Emily fica chocada por ele realmente estar agindo assim. Ela começa a gritar, dizendo que mesmo que ele é provocado e espancado por todos, ele não deveria desanimar. De longe, ela grita para ele: volte bem. Embora ele se lembre de que quando tinha 8 anos teve febre muito alta. Isso o fez desmaiar. Naquela época ninguém mais cuidava dele, e era Emily quem carregava ele nas costas dela. Escapada pela chuva, ela foi a única da família que tentou procurar um médico para ajudá-lo. Depois de muito tempo procurando, um velho abriu a porta. Se não fosse por ela isso dia, ele provavelmente teria sido encontrado morto em um dos quartos da mansão, com um sorriso radiante. Ele avisa que se ela continuar seguindo ele assim, ela vai acabar morta, e ele não pode. Leve-a para a academia porque ela é muito preciosa para ele. Agora ele está sozinho na carruagem, mas impressionado por terem colocado 6 cavaleiros intermediários, apenas para levar o jovem mestre para a academia. Provavelmente ele verá um pouco de sangue antes de chegar lá. Já era fim de tarde. Alguns cavaleiros se entreolharam e decidiram parar por aí. Eles informaram Xian, que perguntou até que ponto eles ainda eram. Eles disseram que estavam perto da cidade central de Saffron e provavelmente iriam chegar lá amanhã de manhã. Xian disse que percebeu e disse para eles ligarem para ele quando terminar de fazer as malas, mas ele já percebeu que isso é mentira porque essa floresta não fica perto. Para Saffron. Acampar no meio da tarde em um local isolado e ainda deitado no chão. Localização. Tudo isso deixa claro que eles estão planejando algo. Xian começa a sair. A carruagem quando dizem que está tudo pronto. Ele sai fingindo não ter noção, dizendo que o ar lá é muito bom. Já cercado pelos 6 cavaleiros, ele quer saber de quem foi a ordem. Ao fundo, hesita-se, o suor escorre pelo rosto de todos. E ninguém diz nada. Mas um deles tem um sorrisinho. Xian percebe isso e pergunta novamente: de quem era a ordem? O cara começa a sacar a espada, dizendo que não precisa saber, já que ele morrerá em breve. Eles se aproximam, pedindo desculpas e dizendo que não é pessoal, mas por respeito. Eles tornaram tudo o mais doloroso possível, então ele apenas fecha os olhos. O cavaleiro avança, pronto para cortar, dizendo adeus. A lâmina está prestes a atingir o pescoço de Xian e a cabeça do cara voa. Cai como um saco de lixo no chão, e os caras olham sem acreditar. Xian diz que vai perguntar novamente de quem era a ordem. Agora todo mundo está assustado, tremendo, sem saber o que fazer. Xian pergunta por que eles estão tão congelados assim. Eles pensaram que seria tão fácil? Um dos cavaleiros pensa que não consegue nem acreditar no que seus olhos veem, e outro tenta ataque-os, mas desta vez por trás. Porém, em um instante, Xian já está do outro lado. E fez 2 cortes. O outro leva outro golpe no ombro e outro no braço. Um deles tenta aproveitar para fugir, mas obviamente já está agonizando. Xian só atacou Karen por trás. O cara que estava parado pensando agora está chorando, me perguntando se isso é algo que uma criança de 11 anos pode fazer. Ele nem se mexeu ainda. E todo mundo já está morto. Aparentemente, ele não sobreviveu àquele dragão, felizmente. Colocar cavaleiros intermediários para cumprir esta missão foi um fracasso. O cara chorando cai no chão. Xian se aproxima dele mais uma vez e diz para ele dizer quem encomendou. O cara avisa o momento. Tudo foi obra da duquesa Margarete. Xian se sente um pouco estranho. Ele nem sequer. Preciso fazer alguma coisa contra o cara. Ele já disse tudo. O coitado tá chorando, tremendo, né? Por que ele falou? A seguir, a carruagem está se movendo, e ele está levando Xian calmamente até lá. E ele explica a Xian que parece que foi o que o jovem mestre Kranz está fazendo. Ele de alguma forma perguntou ao seu mãe para evitar que Xian o incomodasse na academia e, aparentemente, toda essa missão foi o resultado desse pedido. Xian se lembra do idiota que continua fugindo e está por trás disso. Ele realmente terá que lhe dar uma ajudinha na academia. O cara então liga. Xian fica um pouco envergonhado e pergunta o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer também? Xian diz que não parece muito apegado à sua vida. O cara diz que sabe que estavam tentando matá-lo, então não faz sentido que ele não morresse. Xian diz a ele para pelo menos dirigir esta carruagem corretamente para que ele possa ter algum uso vivo. O cara entende o que ele quis dizer e agradece a Xian, que diz que eles parecem ter chegado. À direita, na cidade central de Saffron. Um vaso atacou no chão. Margaret está perguntando como. Eles encontraram os 6 mortos. O mordomo informa que assim é aí que o jovem mestre Xian chegou à cidade de Saffron há 10 dias. Margaret com raiva pergunta ao mordomo o que disse lá. Não haveria nenhum problema. Então o que aconteceu? O mordomo pede desculpas, dizendo que eles subestimaram um menino, e ela diz que é impossível uma criança de 10 anos ter matado tantas pessoas. O mordomo diz que provavelmente teve ajuda de alguém que eles não conheciam. Mas está tudo bem. Eles só precisam enviar um assassino para se infiltrar na academia. Ela diz o suficiente. E se ele descobrir que foi culpa dela e maltratar Kranz por causa disso? Já lembrando que Xian perguntou se o filho precisava se formar. Mordendo o lábio, ela diz. Suficiente. É melhor não fazer mais nada antes que as coisas fiquem complicadas. Além disso, ninguém pode saber sobre este incidente, por isso é melhor eliminar todos os afiliados a ele. O espião de Eshel ouve toda a conversa. Já se passaram 10 dias desde que Xian deixou Saffron. Brian tem desempenhado seu papel de servo todo esse tempo e ele sabe que a notícia de sua sobrevivência deve ter chegado à mansão.
No entanto, nesse ritmo, ele provavelmente chegará à academia sem quaisquer problemas. Eles terão que começar a se perguntar se ele terá que se livrar de Brian, que de repente abre a janelinha com um sorriso, dizendo que chegaram. Cian diz tudo bem, você acertou. Essa cidade traz lembranças para ele. Não se pode dizer que foram boas lembranças, mas essa academia mudou. Em muito. Ele apresenta o brasão da Casa Verde na recepção. Um pouco animada, a garota diz que vai registrá-lo. Sim, está tudo bem. Eles receberão o quarto dele também, e tudo ficará. Fique bem. Cian percebe que ela agiu de forma um tanto estranha. Há algum problema? Então ela entrega em uma carta com chave de ouro. Ele se assusta e pergunta se ela deu a ele o caminho certo. Brian deixa. As malas caem no chão e se assustam. Quando ele se pergunta se este é o lugar onde ele vai ficar. O dormitório real, o melhor que existe. Mas Cian lembra que em sua vida passada isso não aconteceu. Acontecer com qualquer um. Isso significa que a influência de alguém está presente. Ele pergunta a Brian se aquela foi a última mala. Brian afirma, dizendo que trouxe tudo. Cian coloca a mão no casaco, dizendo que agora eles estão na academia e ele terminou de trazer as malas. O trabalho de Brian está feito. Brian está suando. Dizendo, ei, espere um minuto, garoto. Com isso, joga um saco de moedas em sua mão. Ele se assusta e pergunta o que é. Cian diz que deveria ser o suficiente para ele recomeçar em qualquer lugar. Ele está indo. Ele o aconselha a não voltar para a mansão ou morrerá. Brian fica parado por um momento sem dizer nada. De repente, ele se ajoelha e diz que ele, Brian Kendrick, o cavaleiro oficial dos antigos, gostaria de servir o jovem mestre Cian até o fim de sua vida. Cian pergunta se ele realmente é um cavaleiro. Brian diz que sim, mas ele não é muito bom. Então ele é mais um assistente, na verdade. No entanto, seu pai disse uma vez que para um não tão talentoso cavaleiro, se ele encontrasse alguém em quem pudesse confiar, não deveria hesitar. Cian diz que é um absurdo. Brian está confuso, perguntando o que ele quer dizer com isso. Cian pergunta se ele não tem medo de ser traído mais tarde. Brian diz que mesmo que isso acontecesse, ele não se importaria e Cian o avisa. Não fazer nada assim. O eu que está na porta diz que é um incômodo. É uma cerimônia de admissão, então eles vão direto para o exame. Brian, suando um pouco, diz que está tudo bem. O reitor da academia e uma garota falam sobre como tem muita gente talentosa este ano. Todos os alunos estão reunidos em uma sala. No meio da sala está uma garota cercada por uma aura. É um Rin Soveuru. Grau mágico de 2 estrelas, um físico grau B. E um elemento light de 52%. Outro cara chamado Seth Shahar que é um mago de 3 estrelas com físico grau A e um elemento terra de 71%. Scratch, ele diz que não tem medo de nada. Coçando a barba, o velho diz que essas crianças eram incríveis, mas esse menino está inverte. Grau mágico uma estrela e um físico grau S, elemento escuridão 92%. A instrutora da academia, Sirika Negretti, conta que até a garota chamada Elise Verte, que é considerada filha de Deus, tinha 88% do elemento água. O velho diz que é interessante como a pessoa que todos pensavam ter um intocável. O talento foi superado por seu irmão. Ele é o chanceler da academia, Kundal Kisri. No entanto, Sirika diz que seu elemento é a escuridão e o diretor diz que devido à natureza das trevas. Nes, algumas pessoas realmente não manifestam isso e desperdiçam qualquer talento. Mas ele diz a ela que Cian recebeu um dormitório real. Ela diz que ouviu falar sobre isso de outros instrutores, e ele diz. Foi uma ordem do imperador. Parece que Cian salvou a princesa Eren, que estava com ele na frente. Linha de algumas bestas demoníacas. O imperador parece estar pensando em casamento. O quinto. Princesa que foi excluída da linha do trono e da família verde, que sempre foi o berço de guerreiros talentosos. A instrutora pergunta o que ela acha que vai acontecer e Tsirika responde que se isso acontecer, faça acontecer. O diretor diz que por enquanto eles não podem fazer nada além de observar se essa criança vai torne-se um herói ou um desastre. Andando pelo corredor, Sim está pensando nos 92%. Porque na vida passada foi 80%. Foi por causa do sangue das bestas demoníacas que ele bebeu? Andando pelo corredor, ele vê alguém. Foi Krantz quem se assustou, dizendo que Cian parece estranho. O gordinho atrás dele pergunta se aquele é um garoto que o trata como um escravo. O gordinho olha para ele e pergunta se é verdade que ele nem sabe quem é seu mãe é. E Cian reconhece esse menino como filho de Marcos Papapenero. Em sua vida passada. Ele também apoiou Krantz atormentando. Então é muito bom tê-los encontrado juntos assim. O gordinho manda Krantz sair do caminho. Aquele garoto ali precisa ser esmagado. Krantz está suando, dizendo que é melhor não fazer isso. E ele leva um soco e é jogado contra a parede. Enquanto Krantz já grita de desespero, Cian ainda pergunta a Krantz se ele não quer conversar sobre algumas coisas. Hesitantemente, ele diz que sim. O menino está suando mais do que um corredor de maratona quando a mão em seu ombro. Ele avisa que não se importa que ele planeje essas coisas, mas se ele descobrir só mais uma coisa, ele não conseguirá se formar com os 4 membros. Com isso, Krantz cai para o chão fica desolado e Cian sai, dizendo que essa academia vai ser muito divertida. Em um dos quartos, Sirika está pensando em Cian, dizendo que terá que prestar muita atenção para esse garoto. Ela caminha e toca um livro, perguntando-se por que ele não está lá. Atrás dela. Cian pergunta se ela está procurando por isso enquanto ela se assusta. Mas ela se torna toda amigável, perguntando como o aluno está aí. É uma área restrita. Porém, Cian procurando o livro. Cian ainda não conseguia sentir sua presença. Ela se aproxima, perguntando se ele é o garoto chamado Cian, não é? Ele pode devolver este livro? É material de pesquisa. Ele diz que sim, claro, que vai devolver para ela. Mas parece que ele lhe entrega um lençol quando ela agradece. Ele imediatamente sente alguma aura chegando
Um dos livros do local começa a voar e ele pergunta se ela não estava procurando por aquilo. Instrutora Sirika, ou na verdade, a atual líder das Miss Assassinas. Obviamente, ela quer saber como ele descobriu. Cian lembra que em sua vida passada, ele pensava nela como uma instrutora comum. Ela perguntaria como. A vida dele era na academia e ele não dizia nada. Ele participou de sessões de aconselhamento com ela. Quando ela falou sobre seu potencial de crescimento, ele pensou que não se importava com isso. Porque para ele parecia uma piada. Mas um dia, Sirika disse que estava interessada nele. Foi interessante ver alguém com 84% de familiaridade com a escuridão. Mas Cian respondeu que é um elemento que nem sempre se materializa. Mas Sirika disse a ele que é. Só que a humanidade ainda não entende a escuridão adequadamente. Ao contrário de outros, ela acredita. Seu potencial de crescimento é infinito. Isso despertou as emoções de Cian, e Sirika disse que desejava que ele. Tudo de melhor para o seu futuro. Embora ele pensasse que talvez ela pudesse guiá-lo, ou pelo menos era isso que ele pensou na época, já que acabou de ser enganado. A garota por trás desses óculos é muito diferente da instrutora da academia, já que ela é a líder da associação Miss Assassinas, escondendo. Dentro da academia onde a maioria dos nobres do continente se reúne. De repente, ela diz, tudo bem. Ela quer ouvir os detalhes em seu laboratório, então vamos lá. Cian se assusta, ela parece mais calma do que ele esperava. Olhando para o laboratório, ele diz que parece o mesmo de sempre. Ele está prestes a ter café quando ele diz que aparentemente ela colocou veneno. Embora ele pense que faz sentido. Agora, enquanto ela estava tão calma, ela diz que ele não precisa se preocupar, é só o suficiente para derreter alguns órgãos. Mas Cian está confiante. Depois de comer tantas amonias com a comida de Emily, ele consegue digerir qualquer coisa. Então ele pede algo mais forte da próxima vez, e ela diz que é hora deles conversarem. Real. Ele quer saber como conhece a identidade dela. Além disso, ele sabe a localização exata do comandos que são passados nos livros que ninguém aprende na academia. Ele quer revelar isso para ela antes que ela descubra que ele também faz parte da névoa. E Cian diz que não precisa provar qualquer outra coisa para dela. Ela olha para ele, dizendo que ele está se sentindo muito alto e poderoso só porque está familiarizado com o elemento. Cian diz a ela que no caminho para cá, todo mundo estava dizendo que ele deveria trazer mais do que apenas um cavaleiro, porque muitos nobres morreram recentemente. Quando ela inicia a purificação. Processo? Ela dá um sorrisinho, contando o processo de purificação. Ela ativa sua aura, dizendo que ela não tem ideia do que ele está falando. Cian diz que deixará mais claro que ele está falando sobre os assassinatos. Sirika diz que vai se arrepender dessas ameaças e pergunta se ela está ameaçando um estudante. De repente, ela chuta a mesa e joga tudo nele. Cian parece assustada, perguntando se é assim que ela vai agir e dá um soco na mesa. Ela já está atrás dele com uma adaga na mão enquanto ele diz que já provou sua identidade. Ela vai em frente, dizendo que como líder da associação, ela não pode deixar de conhecer uma das névoas. Ela tenta fazer um corte, mas Cian desvia. Ela tenta de novo, dizendo que ele não vai escapar. Cian puxa Cian, pensando que ele não terá nada para fazer e defende o ataque dela. Ele diz que como ela não acredita nele, ele terá que mostrar a ela. E ele começa a atacá-la, fazendo com que ela se defendesse e recuasse. Suando, ela pergunta se essa lâmina é o que ela está pensando. A arma que só pode ser empunhada por aqueles que foram escolhidos. A lâmina demoníaca de Kirin. Cian pergunta se ela finalmente o reconhece. Especialmente porque a névoa deve estar trabalhando agora para encontrá-la. Sirika quer saber como ele sabe disso. Cian diz a ela isso. O cabelo que ela procura está bem aqui na sua frente, numa certa rua em ruínas. Numa casa isolada, alguém usa magia para abrir um cadeado. Foi Sirika com Cian, que diz que não parece muito impressionado com o esconderijo da névoa bem aqui. Esse é o caminho para o altar que ele tanto deseja, para poder ir sozinho. Cian caminha pelos túneis. Esse é um subespaço criado pelos poderes do deus da névoa. E por causa disso, é muito mais longo do que parece. Mas ele se lembra perfeitamente da direção. Ele tem que seguir, e cada uma das armadilhas presentes. De repente, alguns caras o atacam por trás. E ele diz que esta cerimônia de recepção é muito excessiva. Ele se defende contra alguns ataques. E recua para trás. Os caras jogam muita lama nele e ele tem que se defender. Mas um deles quase morre e também precisa se defender. Cian está impressionado que o cara conseguiu evitar isso em tão pouco tempo. E o cara está achando incrível e ativa sua técnica secreta, que faz com que vários clones dele ataquem de todas as direções. Mas Cian também tem sua técnica. Os caras parecem reconhecer e não entender como uma criança pode fazer. Que Cian usa a onda de intenção assassina. É uma técnica exclusiva para quem tem. Foram assassinos por muito tempo. Ele permite que você instale um medo profundo em todos ao seu redor. Os caras não conseguem nem respirar e todos ficam inconscientes. Cian sabe que eles não vão se levantar. Por um tempo. Mas é impressionante que ainda haja um de pé. Ele é algum tipo de executivo? Ele então ativa outra habilidade, e o cara vai em frente. Ele consegue se defender do ataque, mas o cara anulou sua habilidade. A máscara é jogada no chão e ela diz que não aguenta mais, se inverte. Ele fica ali confuso, sem entender. É a Lady Sirika de novo, dizendo que o quer. Para mostrar seu verdadeiro poder. Ele usa outra técnica, o ataque selvagem, e a faz voar para trás. Ela diz que ele parece interessante. Como ele pode usar duas habilidades de assassinato tão facilmente? Ela queria ver o potencial dele, mas o menino já está correndo. Cian sabe que ela tem algo chamado de desejo de combate. Quando ela for consumida por esse desejo, ela continuará lutando até que um de seus quem passou por isso tem que correr. Mas ela está animada, dizendo para ele voltar logo porque é isso que ele quer também. Ela o ataca novamente e ele consegue se defender. Ela diz isso. É um subespaço no qual ninguém notará nada. Ele não precisa se conter. Cian percebe que ele não conseguirá sair de lá e realmente terá que usar todas as técnicas.
A1. Corre o risco de ela acabar morta, mas não há outro jeito. Mas de repente, ele sente algo e desmaia. O chão com uma pedra. Ciaran diz que sabia que as coisas acabariam assim e manda a ele. Descanse um pouco. Cian diz quem ela é, e Ciara aparece, dizendo que não queria se envolver. Mas ela já sabe quem. Ela é, não é? Sturika se curva, dizendo que reconhece a lâmina demoníaca Ciara. Ciaran é aquela que está com raiva, perguntando como ela ousa atacar seu mestre. Sturika diz que tudo isso foi apenas uma processo para confirmar sua identidade. Ciaran diz que ela deveria apenas ter contatado Deus em vez de fazer tudo isso. Mas se ela quisesse fazer assim, agora considerará isso um desafio. Sturika diz que é melhor se preocupar primeiro com o herdeiro, certo? Ciaran se assusta ao ver o menino deitado ali, inconsciente, sangrando. Sturika explica que a forma como Ciaran está se materializando é muito ruim porque ela está se esgotando. Toda a energia vital de Cian. Ciaran o agarra pelo colarinho com raiva, perguntando como ele pode ser tão fraco depois de beber tanto sangue. Sturika então diz que, no entanto, ela como líder da névoa nunca recusaria uma batalha. Se ela realmente quer ser uma oponente, ela não pode recusar. Ciaran é surpreso, dizendo que aquela garota é muito estranha. De repente, Cian pergunta por que ela se materializou. Ciaran diz que não precisa se preocupar, ela apenas vai esmagar aquela garota imprudente. Agora está uma bagunça porque Sturika também está animado, dizendo que será uma honra para ela. Ciaran diz a ela para não implorar mais tarde, e ela responde que está ansioso para ir tão longe. De repente, uma voz no corredor diz que já chega, e eles reconheça-a como a voz de Lord Air. Um portal começa a se abrir e todos ficam apreensivos. Oh! A voz diz a ela para enviar o herdeiro ao altar agora, e ela simplesmente concorda. Cian está animado, dizendo que eles vão finalmente conhecer o Deus das Trevas, herdeiro. Alguns pensam que o Deus da Névoa é uma pessoa má, para quem matar é tão comum quanto comer. Alguém que justifica suas ações sob o pretexto de fazer isso pelo mundo. Porém, Ciara não. Ele diz que a morte daquelas pessoas foi uma coisa boa, pois pagar com a vida. Eles se tornaram pessoas justas. A maioria das pessoas achava que isso era uma lógica insana e que esse Deus era um idiota. Alguém que tinha interesse em proteger aqueles sem poder. Ciano passa pelo portal e se encontra cara a cara com uma escada. Do trono, o Deus pergunta se ele sabe quem ele é. Cian diz que é óbvio que ele é Air, o Deus da Névoa Negra. O Deus pergunta se ele é. Cian verte, e quer saber que direito ele tem de se considerar seu herdeiro. Cian o questiona, perguntando se ele não consegue sentir que o poder da névoa já está presente nele. O Deus diz que existem caminhos para se tornar um herdeiro. A primeira é por entregando a pedra da névoa para a pessoa, e a outra é para a própria pedra da névoa encontrar o herdeiro. Como ele não conhece Cian, deve ser o segundo caso. Ele sabe que a pedra que estava o altar desapareceu há um ano. O estranho é que ele não apenas despertou o Quara, mas ele também parece estar usando muito bem e a zona dos olhos parece adequada para sua idade. Com isso, o Deus conclui que pertence a uma linha do tempo que não conhece. Cian é um pouco curioso e diz que achava que o Deus sabia de tudo. O Deus diz que se ele estivesse procurando por um sendo impotente, ele veio ao lugar errado. Ele foi há muito desqualificado do status de Deus. Cian já sabia disso. No entanto, o Deus agora está se perguntando por que é estranhamente fácil demais para ele. Cian pergunta o que ele quer dizer com isso, e o Deus explica que ele estava sentado aqui em silêncio. Agora o cabelo apareceu. Por que Cian fez todo esse trabalho para ele? Além disso, ele trouxe um pouco item desagradável. E pensar que ele ficaria insatisfeito com a lâmina demoníaca e tentaria tomar o poder da lança sagrada para si mesmo. Cian sorri, dizendo que não tem interesse nisso. Se essa coisa nunca verá a luz do dia, permanecerá apenas um pedaço de lixo. O Deus começa a levantar, dizendo que ele tem alguns hábitos muito estranhos. No entanto, é necessário adotar procedimentos, como o dizem as regras. Levantando o braço, ele diz que agora ele será o criador absoluto, o cabelo que vai suceder seu poder, e ele pergunta se Cian quer isso. Ele se lembra que em sua vida passada, neste momento, ele respondeu que viveria para seu irmão mais velho. Obviamente, foi uma tolice. Mas naquela época eles não pareciam se importar muito com a resposta dele. Quando ele se foi, o lugar desmoronou e ele se perguntou se eles não queriam algo dele. E o Deus disse que há coisas mais importantes do que uma convicção tola. Agora, Cian pensa que talvez já soubesse de tudo o que iria acontecer. Ele se aproxima, dizendo que não tem mais interesse ou crença. O Deus está um tanto confuso, e Cian diz que vai usar seu poder da maneira mais egoísta que puder, só para si mesmo. O Deus diz que o certo e o errado são determinado por si mesmo e quer saber se não se arrependerá dessa decisão. É bom para ele. Responda com cuidado, ou ele o matará agora. Cian diz que não se importa com os resultados de suas ações. Trará. Ele não escuta ordens e comandos de ninguém, pois segue seus próprios. Caminho é a única coisa que ele deseja. O Deus diz que parece ter algo em mente. E pergunta o que é, mas Cian diz que não vai contar. O Deus diz que tudo o que ele precisa fazer é purificar os nomes dado a ele, então o resto não importa. No entanto, ele aparece atrás de Kai e diz que é hora de bater um papo com sua filha. Ele começa a puxar as bochechas dela, dizendo que ela mudou muito. Ela gosta tanto de seu mestre? Ele está tentando dar beijos nela, dizendo que está muito feliz com o crescimento de sua filha, enquanto ela lhe diz para sair. O Deus está tentando dar a ela todo o amor da carne enquanto ela pede ajuda a Cian, que finge não vê-lo. Ele é fingindo não ver nada. Então ele se aproxima para lhe dar um beijo e um pentagrama. Aparece. A magia começa a ser conjurada e ela quer saber o que está acontecendo. De repente, ela assume forma física. Olhando para as mãos, ela não entende o que está acontecendo. Por que ela sente que ela realmente tem um corpo agora? E Cian percebe que não consumiu nada de sua mana. Karen quer saber o que diabos ele fez. Ele diz que não fez nada. Ele apenas deu a ela um pouco
Um pouco do seu poder. Ela está balançando a cara enquanto nosso protagonista pensa que pai e filho estão idêntico. No dia seguinte, nos dormitórios, Brian foi perguntar a Cian o que era aquilo. Ele disse que não era nada de especial. Não pense muito sobre isso. Brian disse que sim, jovem mestre. Ele não acha que eles podem ignorar esta situação, ambos se encarando e provocando. Karen questiona por que Serika veio visitar o jovem mestre tão cedo. Dessa forma, todos ficarão falando sobre um relacionamento entre instrutor e aluno. Serika diz que não é nada de especial. Ela só veio entregar um livro para um menino muito estudioso. Irritado, Karen diz que como líder, ela deveria se comportar melhor. Embora Serika queira saber por que ela está tão ansiosa para se envolver no que outros estão fazendo. O prota está aí assim, não sabe o que fazer. Melhor não se envolver. Ele sai da sala dizendo que vai dar um passeio. Os dois estão matando um ao outro e Brian está lá suando sem saber o que fazer. A cidade parece estar agitada enquanto Cian observa tudo de um pilar. Finalmente, ele consegue relaxar um pouco, mas de repente sente um cheiro. Sangue. Alguém é jogado no chão. Chega lá em cima cuspindo sangue todo retorcido. Alguns caras dizem que deveriam tentar fazer aquela coisa lá. É muito terrível, então vai ser divertido. O loiro faz um manabal na mão. Mostrando a ela, ele diz para ela dar uma olhada. Ele puxa a boca dela e diz que trouxe algo delicioso. Quando uma amiga traz algo delicioso, ela tem que comê-lo. Ou horrivelmente, ele fecha a boca. Desesperadamente. Mas de repente, alguém lhe diz para parar. Um dos alunos estava prestes a bater em um menino com um orbe quando Eren lhe disse para não fazer isso e que era vergonhoso para ele poder agir assim. O loiro se virou e avisou que era filho do Duque Rumil, Bere Rumil. E quem ela era? Ela se apresentou como a princesa do Império, Eren Severu. O cara sorriu dizendo que é ela e se perguntando quem ela era. A famosa quinta empresa do Império. Senhorita Eren. Ele fica cara a cara dizendo que é uma honra conhecê-la. Eren diz que ela não está aqui para conhecê-la e que ele explique melhor essa situação que está na frente dela. O cara diz que está tudo bem. O melhor é perguntar para a criança. Olha para ele e diz que ele fala. Ele está meio assustado. Agarra o pelo colarinho e pergunta se ele está bem. Obviamente, ele diz que está muito bem e nada aconteceu. Eren diz isso. Não faz sentido para ele se esconder claramente e não concordar com sua aparência. E a criança olha para o lado dizendo que ele está bem. Ela deveria ir embora agora e eles estavam apenas brincando. Bere começa a rir. Perguntando se ela ouviu isso, não é? Aparentemente, ele não. Ok. Ele deveria ser insultado por ela. Eren diz o que quer que seja se ela estiver levando essa criança com ela. O cara agarra o pulso dela e diz que ela não está entendendo. Ela quer saber o que ele é fazendo. O loiro diz que o garoto já mandou ela ir embora. E Eren começa a ameaçá-lo, dizendo que está segurando o braço de uma princesa do Império. O loiro ri que isso não importa já. Ela é a quinta princesa inútil. Mas X estava por perto e ouviu tudo. E de repente o cara pegou um Aster dele e se transformou em um B-boy. Eren cora ao ver Shin, que está mais curioso sobre Resmus ser aquele garoto na frente dele. Duas pessoas trocam golpes. E o Império de Garum, Fort Klein. Sam lutou contra alguém. Ela era a espadachim mais poderosa em sua época, Resmus Klein. Oh meu Deus, pensei que fosse um menino. Isso aqui é o inverso. Surpresa. Você acha que é um amigo ou um grande amigo? Ela originalmente pertencia ao Império UCF. Mas por algum motivo, ela se juntou ao reinado de Garum depois de se formar na academia e até mudou sua nacionalidade. Sam se defende do ataque ao trono. Ele fica surpreso quando ela pula. Corte. Ele desaparece e aparece atrás dela. Ele lhe dá um golpe na espinha do guerreiro que cai esmagado. Achei que eles estavam treinando, mas na verdade ele a matou por ordem do Império. A ordem era matá-la de forma encoberta. Mas ela o encontrou e eles tiveram uma espécie de reunião oficial. Duelo. Para ele, não havia nenhum motivo específico. Ele simplesmente a via como uma pessoa incrível, como ela. Atingiu o auge da esgrima sem qualquer apoio e não queria matar um talento tão talentoso. Pessoa sem lhe dar uma chance de lutar. Amigos estão chamando Barrett enquanto Resmus está um pouco chocado. Barrett começa a se levantar perguntando por que existem tantos idiotas. Se preocupar com os negócios de outras pessoas. Ele reconhece o garoto como se inverte e diz que ouvi rumores de que ele estava na linha de frente. Ele está tentando se envolver em seus jogos? Cian acha que esses jogos não são nada divertidos. Injetando orbes de mana nos corpos das pessoas pode fazer com que sua mana entre em colapso e a pessoa nunca mais use magia. Cian pergunta se isso é o jogo em que você continua colocando orbes de mana na boca. Ele começa a fazer uma das trevas. E diz que vai participar também. Mas Barrett começa a suar. Quando Cian já criou um junk. Dama acima dele perguntando o que ele está fazendo. Por que sua boca ainda não está aberta? Ah, lá vai ele. Tentando colocar a bola grande na boca do loirinho. De volta aos dormitórios, Resmus é espancado. Na cama. Eren diz que eles cuidaram dos hematomas e ela só precisa descansar. Por um tempo e ela agradece, dizendo que não pode retribuir. Por alguma razão, Eren sente orgulho de dizer que sua querida Cian cuidou de tudo para que ela não precisasse se preocupar. Cian pensa em todos os hematomas de Resmus e acha incrível que ela não tenha desmaiou depois de tantas fraturas. Ela realmente merece o título de espadachim mais forte. De repente, Resmus pergunta se ele a conhece. Envergonhada, ela diz que percebeu que ele estava olhando muito para ela. Cian diz que pensou que ela era alguém que ele conhecia, mas esquece e pede desculpas por deixá-la desconfortável. Eren está apenas observando o que ele diz e observando o outro que agora está dizendo que está tudo bem. Então, um pouco envergonhado. De repente ela pergunta a Resmus onde ela está hospedada e se aqueles caras vêm fazer mal a ela novamente. Ela diz que está nos dormitórios comuns e Eren pergunta se ela tem alguma nobreza. Ela diz que não, só entrou por causa da admissão especial dele. Instrutor Veltan. Ele havia prometido ajudá-la quando ela estava na academia, mas como? Assim que ela chegou, ele foi expulso.
Cien então entende que perdeu a pessoa que estava apoiando-a e diz que o que ela está passando é mínimo. Talvez em breve ela ser expulso de lá. Eren fica um pouco triste com a situação e Cien diz a Eren para aceitá-la como atendente. Dessa forma, ela pode até aprender esgrima com a garota. Eren fica chocada, perguntando por quê. Você está chamando o menino de menina? Cara, você não vê que é um menino? Cien diz que essa pessoa é uma menina. O mundo de Eren desaba naquele momento. Na parte de trás, Resmus pede desculpas, dizendo que não significa enganar alguém. É que desde pequena ela prefere usar cabelo curto. Então as pessoas às vezes ficam confusas. Na obra do demônio era o menino que era a menina, agora aqui é a menina que ainda é menino, mas invertida. Eren pede desculpas, chorando, dizendo que não conseguia entender e nem sabe como. Cien percebeu. Resmus diz que está tudo bem. Ela pede desculpas. Eren então pergunta o que ela pensa da sugestão de Cien, já que parece bom para ela. Se ela aderir, ela não sofrerá outros mais. Dessa forma, ela pode se concentrar nos estudos e ainda viver uma vida confortável. Resmus pergunta o que ela poderia fazer por Eren. Eren disse que está se sentindo muito sozinha. Ultimamente ela precisa de alguém por perto. Resmus então agradece e diz que de agora em diante ela irá. Seja seu atendente, nunca trará vergonha. Eren se vira, dizendo que ela deveria agradecer a Cien. Onde está Cien? O menino já se foi. Ele sabe que de agora em diante ela pode cuidar do resto. Agora ele sabe por que Resmus deixou o Império UCF, e ela provavelmente não o faria. Teriam perdido o controle de mana se não fosse por aquela presilha ruim. Agora a pessoa que já estava. O espadachim mais poderoso do continente terá sua mana intacta, provavelmente será alguém difícil até para ele derrotar. Mas isso não importa, porque a atenção dele agora está em outra coisa. Aquela coisa que Cirito entregou pessoalmente a ele esta manhã. A ordem dela. Minha primeira. Para isso. E vocês lembram que o último capítulo terminou com o nosso garoto dizendo que estava mais interessado naquilo que recebeu. Com a mão carga, ele acha que isso vai ser bem difícil para um primeiro desafio. No entanto, ele lembra que quando ela o entregou, ela disse que acreditava em seu potencial. O problema é que, se as missões já estão começando neste difícil, ele nem quer pensar no que terá que fazer em alguns dias. De repente. Porém, ele ouve algo próximo e uma explosão do nada. Cien se pergunta se o monstro invadiu a academia. Porém, o que aparece é um corpo de 3 metros de altura. Cabeça musculosa. Um pouco envergonhado, nosso guia apenas questiona se o homem sabe quem ele é e responde. Sim. O homem afirma ter o nível de uma varinha mágica, mas um nível físico de S. E ele sabe muito bem que Cien Verde é o mais novo da Casa Verde. Cara, esse cara é. O nome é Seth Shaharkan e ele tem 11 anos. Eu sou como Shant, não entendo como. Um garoto de 11 anos tem muitos músculos e é muito alto. CT começa a flexionar os bíceps, falando sobre o que ouviu sobre as façanhas de Shant. De matar criaturas até sobreviver a um encontro com um dragão. Ele também ouviu que o menino recebeu uma avaliação. O garoto recebeu uma avaliação de um físico rank S, algo que nem ele mesmo conseguiu alcançar. E é por isso que ele quer desafiá-lo para uma luta. É quando Cien parece. Reconheça esse cara. Tudo por causa da marca no peito. Representava a Espanha, que era seu Empire, e esse cara aparentemente é seu príncipe. Este país está localizado em um deserto a leste. E na sua vida passada, todo o exército espanhol girava em torno de um único pessoa. Um príncipe que, por si só, tornou impossível a qualquer exército conquistar a Espanha. Essa foi uma nação que carregou o orgulho de nunca ter sido conquistada. No entanto, o príncipe de repente recusou. Ele ignorou tanto a saúde e focou tanto nos treinos que acabou morrendo de um resfriado aleatório. Nossa, que história épica. O que Cien nunca imaginou foi encontrar o príncipe desta cidade aqui. Ele está certo. Isso não aconteceu em sua vida passada e agora será um problema. No entanto, ele decide responder perguntando se o cara quer lutar agora. CT diz que sim, alegando que é a única maneira de determinar quem é o homem mais forte. O garoto deveria saber que não aceitará um não como resposta. No entanto, é exatamente isso que Cien responde e CT pergunta por quê. O protagonista explica que lutas como essa devem ser aprovadas pela academia. Primeiro, eles teriam que ir ao escritório e enviar uma solicitação formal. CT quer imediatamente saber onde fica esse escritório para que possam ir lá agora. Assim que se encontra ele, o cara foge, dizendo que voltará em breve. Nosso garoto acha que o cara é só músculo, na verdade. Afinal, o escritório fica na direção oposta, mas ele nem precisa falar disso. Não. Para mencionar que não existe solicitação de treinamento, mas ele deixará o cara descobrir isso sozinho. Todo pobre Cien completamente enganado. A cena então muda para a cidade. Homem encapuzado conta Lord Zickerman que o produto está pronto. O homem diz para ele não ficar aí e avisar todos os clientes imediatamente. Zickerman Albus era um dos 3 homens mais ricos do continente. Publicamente, ele é conhecido como filantropo, generoso com suas doações. Mas na realidade, ele é o lixo que força as relações entre as espécies. Isso ocorre porque ele quer criar novas raças mistas para vender no mercado negro. Cien já está assistindo enquanto ouve o homem diz que hoje vai nascer o melhor produto que ele já imaginou. Agora, o alvo de Cien está confirmado e parece que isso será mais fácil do que ele pensava. No entanto, como ele escolhe? Até Karen, ela diz que está sentindo uma energia complexa. Ele está confuso e ela diz o alvo parece estar escondendo alguma coisa. Zickerman então para na frente da cela e diz que finalmente tem um pouco de paz e sossego. Ele diz a sua fábrica de dinheiro para dormir bem. Mas foi então que ele percebe uma estranha névoa negra ao seu redor. Alguém atrás dele ataca. O primeiro sem cabeça cai no chão e o cavaleiro pergunta quem está ali. Desesperados, Zickerman grita por alguém matar quem quer que seja. Mas Cien corre em direção ao homem e desfere um golpe que o faz cair. Sua espada. Outro golpe atrás do joelho e Karen já está no pescoço. Antes do
O homem pode falar qualquer coisa, ele já está derrubado. Este não hesita. Zickerman começa, gritando, perguntando onde está o resto dos cavaleiros. Cien simplesmente diz que descobrirá em breve. O suficiente quando ele se junta a eles. Embora ele tivesse contratado muitas pessoas, elas eram inúteis. Arrastando-se no chão, Zickerman pergunta se ele quer dinheiro. Mas Cien apenas corta a mão. E diz que já tem o suficiente disso. O idiota cai no chão e Cien o chama pelo nome dele. Ele diz que será punido pelas coisas desumanas que fez e por sua participação no mercado de escravos. Só isso já é motivo suficiente para ele morrer. Mas desde ele está se sentindo generoso, ele lhe dará um minuto para se arrepender de tudo e se libertar da dor. Cien diz que isso não importa, pois ele será morto de qualquer maneira. Ele tenta explicar isso. Tudo o que estão fazendo é ganhar a vida. Os verdadeiros culpados são as pessoas interessadas em comprando as mercadorias. Cien simplesmente diz que seu minuto passou e ele nem se arrependeu. Ele ativa as 8 estrofes da névoa negra e inicia uma sequência de ataques nas costas. Agora que a parte principal estava completa, ele poderia dar uma olhada. Ao se aproximar de Misera, ele pergunta a Karen se este é o lugar e ela diz que sim. Ela estava sentindo 2 energias combinadas. Ele então corta a barreira e parece assustado. No chão, há uma garota segurando um ovo nas mãos, mas ela já parece morta. Ele diz que não há nada, nada de especial, apenas uma garota. Porém, Karen diz para ele prestar atenção. Em seus braços, ela estava segurando um ovo de dragão. Agora estamos de volta em casa. E Elkin pergunta onde ele conseguiu isso e nosso garoto apenas brinca, dizendo que encontrou em algum lugar. Obviamente, o cara não acredita nele e pergunta que bobagem é essa de encontrar isto. Mas Cien está mais preocupado se aquele cara realmente iria vender alguma coisa tão perigoso quanto este, e quem era o comprador e onde deveria ser entregue. E Elkin então pergunta o que eles farão se essa coisa eclodir de repente e acabar ser extremamente perigoso. Mas Cien responde não se preocupar. O dragão é uma energia enorme que precisa de certos atributos. O ovo só chocaria se eles continuamente injetassem nele o atributo correto de magia. Mas assim como ele diz isso, eles ouvem um estalo. Ambos se viram para ver que o ovo está começando a chocar. Com isso, o tolo percebe que ele realmente estragou tudo. Uma luz começa a emanar e finalmente o ovo quebra. Fora. Chega, uma menininha, né? O que você achou que iria chocar? Um dragão insano? Não, claro, tinha que ser uma Loli. E Elkin está pirando, imaginando o que eles vão fazer. Mas Cien é mais impressionado por ser uma raça mista. E o fato de ela ser meio humana torna isso muito problema maior do que ele imaginava. Mas a garotinha dragão está sorrindo para ele, mesmo dando-lhe um abraço. Como esteve presente no nascimento dela, ele começa a imaginar que talvez ela pensa nele como seu pai. De repente, alguém próximo ri. É Karen, quem diz que é irônico que um menino de 11 anos agora seja pai. Mas Cien diz que é tudo culpa dela. Nós então. Veja o momento em que ele pegou o ovo e perguntou se realmente deveriam pegá-lo. Karen disse. Sim, porque pode cair em mãos erradas. Nosso menino estava com medo de eclodir. Mas ela garantiu-lhe que um ovo de dragão não chocaria sem a energia certa ou uma mãe voltar. No presente, ela diz que isso simplesmente não faz sentido. Isso só prova que tudo pode acontecer. Nosso menino pergunta o que foi aquela bobagem. O ovo não pode eclodir sem a mãe. E ela responde que é por isso que ela disse. Tudo pode acontecer. Mas esta história da raça mista era verdadeiramente curiosa. A própria existência daquela criatura era perigoso. O protagonista sabe disso. E o pior é que isso vai ser uma enorme dor de cabeça. Já era um problema para um híbrido meio humano e meio besta. Agora, um meio dragão tornava tudo muito mais difícil. O mundo em que viviam era muito perigoso. Para que algo assim exista. Se alguém na academia descobrisse sobre a existência dela, as chances de ela ser eliminada seriam enormes. Além disso, os dragões estavam extremamente orgulhosos de sua raça e sangue puro. Se eles descobrissem a existência desta criança, certamente viria a eliminá-la. Isso faz pensar. Por que ele assumiria um risco tão grande? Se ela estava destinada a viver uma vida tão difícil, talvez fosse melhor acabar com isso. Salem sorri e diz concordar que talvez esta seja a melhor solução para a criança. Ele coloca a mão no pescoço dela. E Salem diz que esse é o caminho certo, pois seria uma vida de miséria de qualquer maneira. E Shannon fica repetindo para si mesmo que seria melhor acabar a vida dela ali mesmo, mas ela começa a abrir os olhos. E assim que ele toca o pescoço dela, ela o chama de Dada. Shan estava olhando para ela como se fosse matá-la. Mas quando ele hesita por um segundo, ela se aconchega e diz que é amor. O coitado percebe que está ferrado ao perceber o quanto ela é calorosa. Ele a pega pelos bracinhos e a levanta, dizendo que, aparentemente, agora eles terão que descobrir uma solução para isso. Ele diz a Karen que eles vão cuidar dela. Mas Karen não está muito entusiasmado com isso. A cena então volta para o castelo da Casa dos Verde. A mãe de Crans está lá, perguntando-se o que vai fazer. Ela não podia deixar aquela maldita assim vagar livremente e ser um perigo para seu filho. É quando Eshel aparece e chama pela mãe. Ele diz que se algo a está incomodando, ela só precisa contar a ele. Mas ela vai embora, dizendo que está bem e que nada a incomoda. Porém, assim que ela fecha a porta, ele diz a Kellen para relatar a informação. O homem diz que encontraram os corpos de alguns cavaleiros mortos na floresta. E o único sobrevivente foi para a capital com Cian. Ele tem certeza de que quem ordenou o ataque foi a duquesa Margarete. Além disso, perderam contato com um agente da academia que passava informações sobre Cian. Eshel diz que, aparentemente, o homem não aprendeu nada com o irmão. O touro está tremendo. Kellen percebe que o homem está desapontado. Ele tem certeza de que Eshel não é o tipo de pessoa que mantém por perto aqueles que o decepcionam. Com medo de ser eliminado, ele grita, dizendo que vai conferir sozinho. Ele jura que nunca mais o decepcionará. Eshel coloca a mão no homem e diz que é impressionante o quão apaixonado Kellen é por ele. Trabalhar. E com isso ele vai embora, dizendo que tem certeza de que seu irmão está escondendo alguma coisa. De volta à academia, Sirika está entrando correndo. Nosso menino está lá com Karen, dando uma madeira ao dragão, perguntando o que ela está fazendo ali.
Sirika quer saber por que tem um bebê no dormitório. O protagonista diz que é uma história bem longa. Ela o interrompe e diz que a explicação pode esperar porque eles têm assuntos importantes para resolver. Ela diz que parece que nosso garoto esteve ocupado causando problemas. Ela então mostra a ele que um duelo entre ele e Seth foi aprovado. E ela pergunta por que ele não está tentando se manter discreto e está fazendo algo assim. O menino estava tentando atrair o máximo de atenção possível? Sim, está confusa porque o cara realmente apresentou um documento formal para criar esse duelo. Karen pergunta qual é o problema. São apenas duas crianças de 11 anos brincando. Porém, nosso menino sabe que Seth não é um garoto qualquer de 11 anos e pergunta quando vai a briga. Acontecerá. Foi quando ele disse que seria em 2 horas. E lá está ele pensando que isso foi cedo demais. Steve dá as boas-vindas, dizendo que estava esperando por esse momento. No entanto, nosso menino não parece muito animado. Seth diz que queria uma luta livre, mas eles só permitem esgrima e magia. E ele pergunta se Cian, por acaso, estará usando magia. Assim que nosso garoto diz não, Seth diz que realmente não decepciona. Ele ataca, dizendo que quer ver o que Cian pode fazer com a espada. O protagonista, porém, parece calmo. Ele só está pensando em quão rápido esse cara é, considerando o seu tamanho. Mas ataques que dependem puramente da força física são fáceis de evitar. Com um simples movimento de espada, o ataque de Seth é desviado para o chão. Cian começa a se mover, dizendo que um adversário como esse é derrotado com sofisticação e precisão. Porém, o príncipe diz que não lhe dará nenhuma chance. As espadas se chocam e Seth sente a pressão no braço. Cian foi capaz de usar uma boa quantidade de sua força para contra-atacar. E como ele está bloqueando uma espada tão grande apenas com um florete? De repente, Seth está atrás dele e dá um soco na nuca. Mas do nada, Cian embainha sua espada e agarra o idiota pelas pernas. O pobre está confuso, me perguntando se esse bastardo tem olhos na nuca. Mas quando está prestes a cair no chão, ele consegue abaixar a mão e por pouco não consegue se salvar. Ele usa o impulso para quase acertar um chute em Cian. Seth fica impressionado que o cara tenha encontrado um contra-ataque naquela situação. O público está de olhos arregalados, imaginando se esses dois são humanos. Seth está apenas sorrindo. Ele começa a rir, dizendo que realmente foi derrotado com a espada. Mas agora ele vai colocar tudo em risco e fazer o que for preciso para vencer. Cian diz que está ansioso por isso. Mas ele está pensando que isso vai ser exaustivo. No entanto, Seth insiste, dizendo que espera que Cian também entre. E com tudo que ele tem, sua aura começa a se expandir, destruindo o chão abaixo dele. Ele chama o nome de Shin e diz que agora começou. Um homem barbudo na plateia diz que finalmente começaram a usar magia. Os alunos que competiram tanto em esgrima quanto em magia mostraram que tinham um bom espírito. Sirika, ao lado dele, diz que está claro que Shin foi o vencedor na esgrima. Eles sabem que Seth tem um físico de classe A, enquanto Cian é de classe S. A partida de esgrima foi determinada desde o início. No entanto, a aptidão física é apenas um elemento básico quando se trata de magia de alto nível. E até onde ele sabe, Seth tem magia de nível 3, um nível alto como alguém do primeiro ano. Ele quer ver como Cian responderá a isso. Sirika, porém, está furiosa, se perguntando por que esse desgraçado está chamando tanta atenção. De repente, uma mão começa a emergir do chão. É o aperto mortal de Seth. Ele prepara um soco e Cian percebe que é hora de usar magia. Ele evita facilmente o primeiro ataque. No entanto, ele parece tropeçar em algo no movimento de Seth que o avisa que ele não escapará. Uma sequência de ataques continua vindo em sua direção, mas ele os evita facilmente. Seth então ativa Desert Fund. Um monte de areia irrompe do chão e de repente parece que Cian está cercada. Ele sabe que Seth tem pelo menos... O coitado pegou um Gaara Classic. Mas assim que a fumaça se dissipou, ele ficou perfeitamente bem. Uma das coisas que ele percebeu é que Seth usaria facilmente magia de nível 4. O problema é que derrotá-lo o colocaria em uma situação complicada. Seth então pergunta por quanto tempo Cian planeja continuar evitando ataques. Obviamente, Cian se pergunta se Seth esperava que ele apenas levasse um soco no rosto. Irritado, Seth diz que Cian é apenas um estudante e que um guerreiro nunca deveria fugir de seu destino. Confuso, Cian diz que, pelo que sabe, os dois são estudantes. Com isso, o idiota começa a enlouquecer e ativa uma tempestade de areia. O velho observa atentamente enquanto Sirika parece assustado, se perguntando por que ele está usando magia de nível 4. Seth envia um ataque contra Cian, dizendo que quer ver se consegue se esquivar. Nosso menino fica ali parado e diz, tudo bem, vou ficar com este. Enquanto isso, alguém pega a garrafa. É Yulkan, dizendo que é bom ele ter experiência em criar filhos. Ele teve dificuldade em cuidar de todos os seus irmãos mais novos. Mas ele nunca imaginou que essa experiência o salvaria agora. Ele então chama a princesa e diz que é hora de comer. Mas de repente, ele está morrendo. A menina parece já ter crescido bastante. De volta à areia durante o ataque de Seth, ele estava envolto em um globo azul. No entanto, o globo estava começando a rachar. Ah, entendi. Era proteção para que ninguém mais se machucasse durante a batalha. Mas agora está quebrando. Oscar, o responsável pela barreira, não consegue entender como um aluno está fazendo tudo isso. Sirika avisa ao chanceler que é melhor cancelar a partida. Porém, ele diz que quer esperar porque sente que algo está para acontecer. Cian então ativa uma arte secreta da esfera vazia. E claro, Sirika não queria que ele usasse algo assim. De repente, a tempestade de areia de Seth parece ter sido absorvida. O professor ri, dizendo que o menino é bastante impressionante. Enquanto isso, Sirika quer matá-lo por deixar todo mundo ver isso. O ataque de Seth continua sendo absorvido e a esfera continua a crescer. Até que depois de um tempo, Cian fecha a mão. O tolo fica confuso, sem entender o que aconteceu. E as pessoas na plateia se perguntam para onde foi todo aquele poder. Ninguém tem ideia do que era aquela esfera de energia negra no meio da arena. Cian pergunta a Seth se ele ainda quer continuar.
Mas o pobre rapaz está exausto. Ele cai de joelhos, dizendo que não consegue acreditar que perdeu. Ele perdeu na esgrima e perdeu na magia. Naquele momento, ele estava em pura depressão. A pobre Cian começa a se sentir mal por destruir o espírito do cara. Mas então Seth dá um soco no chão e diz que está tudo bem. Ele estava ficando cansado de derrotar os fracos de qualquer maneira. Agora sua motivação para continuar treinando foi restaurada. Ele então estende a mão e diz que está ansioso para treinar com ele novamente. E da próxima vez, Cian terá que aceitar o desafio. Shannon, claro, diz que não. Ele não está nem um pouco interessado. A cena muda para Cian falando sobre como os dragões se desenvolvem mais rápido do que outras criaturas. Mas da noite para o dia, parece que a criança completou 6 anos. A menina já está dando as boas-vindas ao papai. Cian sabe que nesse ritmo, em breve ela terá a idade dele. Ele tenta explicar que apenas tirou os olhos dela por um segundo e de repente isso aconteceu. Mandy sabe que será difícil criá-la lá. Alguém menciona que chegará um momento em que ele não conseguirá mais escondê-la. É Sirika, que diz que pode ajudar a esconder a espada mágica. Mas um dragão como este é algo completamente diferente. Principalmente porque ele continua chamando a atenção para si como hoje. Karen está deitado no sofá, dormindo pacificamente, sem querer lidar com nada. Eles estão apenas olhando para a garotinha dragão, dizendo que ela está crescendo terrivelmente rápido. Como ela ficou tão grande enquanto ele estava lutando? Sirika então diz que sabia que ele estava tramando alguma coisa. Mas trazer uma criatura assim para casa é completamente diferente. Nosso menino diz a ela para não se preocupar porque Jalkin disse que cuidaria da menina. Além disso, o local já possui uma barreira, para que ela e Karen não fossem detectados. É quando Sirika lhe entrega uma carta e diz que isso só será possível se ele parar de causar problemas. Nosso menino olha para ele e diz que é uma péssima recompensa por vencer aquela partida. Mas ela simplesmente sai da sala, dizendo-lhe para parar de se meter em encrencas. Seria terrível se ele acabasse irritando alguém. Jalkin então pergunta o que foi e nosso garoto diz que é um aviso. Eles querem expulsá-los por má conduta. A garotinha dragão diz que isso não pode acontecer com o papai. Caso contrário, todos acabarão mendigando nas ruas. Shan está confuso, imaginando quando esse pirralho aprendeu a dizer coisas assim. Ele acresce e diz que eles não precisam se preocupar por enquanto. Jalkin diz que seria perigoso se fosse forçado a voltar para casa. Shan responde que eles não precisam se preocupar porque foi apenas uma pequena competição. Afinal, ele percebeu que a carta veio diretamente do chanceler e não da administração. Isso significa que o cara quer falar com ele. Não sei se isso foi no passado, mas acredito que sim. O chanceler pergunta se ele realmente deseja ingressar na Ordem da Luz. Shan concorda e o homem diz que não acha que isso combina com ele. Vendo o rosto do menino, ele diz que tem certeza que Shan sabe disso. Sen decide dar-lhe alguns conselhos e diz-lhe para guardá-los no coração. Ele tem certeza de que Shan não encontraria nenhum benefício em ingressar na Ordem da Luz. Seu destino seria sofrimento ou algo ainda pior. Porém, uma coisa é certa, aderir a essa ordem não valeria a pena. Porque é assim que a vida é para uma marionete. Essa foi a conversa que ele teve com o velho em sua vida passada. Quando ele foi chamado para lá uma vez, o que o faz se perguntar que maldição o velho lançará sobre ele desta vez. E é o que então comenta que a criança talvez merecesse ter um nome. Eles não podem continuar chamando-a de pequenininha. Shan apenas responde com Nana. E Elkin estava prestes a dizer-lhe para pensar um pouco mais. Mas a menina diz que é perfeito. Ela gosta do nome Nana porque é o mesmo de trás para frente. E além disso, agora ela é Nanavet. Ela está girando em torno de Cian, que se pergunta como ela sabe o sobrenome dele. A cena então muda para o gabinete do chanceler. Ele está pensativo e impaciente por causa do veredicto de Cian. Ele já sabia que o menino tinha um grande potencial. Mas ele o viu absorver um ataque mágico de nível 4 sozinho. Alguém com tanto poder é algo a ser temido. Mas o mais estranho é que Cian nem parecia estar tentando. O que o faz se perguntar do que esse garoto é realmente capaz. Shan sabe que Campbell foi professor do Imperador Dione e da Princesa Diana. Ele é um dos poucos magos de 9 estrelas neste continente. E após a morte da Princesa Diana, ele decidiu se dedicar ao cultivo de novos talentos na Royal Academy. Mas o que confunde Cian é que ele sempre viu esse homem como um pacifista. Então, por que em sua vida passada ele de repente se envolveu na Guerra do Império? Ele para por um segundo e tem certeza disso. Esse cara era tão traiçoeiro como sempre. Batendo na parede, ele percebe que há uma barreira. Não apenas uma barreira, mas uma de 9 estrelas, mesmo sabendo que Cian estava chegando. Parecia que o homem queria testá-lo e Cian estava pronto para passar no teste. Campbell estava sorrindo, curioso para ver como o garoto lidaria com a barreira. Tudo bem, Cian murmura enquanto bate pela janela. Ele pousa na frente dele e chama o chanceler, apresentando-se como Cian Verdick, um estudante do primeiro ano. O velho percebe que o menino fez o óbvio. Mas ele tem que admitir isso. Mas ele tem que admitir a derrota. Ele então pergunta se Cian recebeu o aviso sobre a competição. Cian diz que sim, ele recebeu notificação do chanceler. Mas ele teve certeza de algumas coisas assim que viu a barreira. Esse suposto aviso foi apenas uma desculpa para testá-lo. Campbell diz que isso está correto e que seu método era bastante comum, mas inegavelmente eficaz. Deixando isso de lado, ele diz que não renunciará ao aviso a menos que Cian o convença. Cian então pergunta se ele pode fazer uma pergunta. Ele pergunta se o velho valoriza mais a prosperidade do império ou apenas a honra da família. Campbell permanece em silêncio. Ele diz que é uma pergunta ousada. Mas também não é preocupação de Cian. Cian então pergunta se, hipoteticamente, o Imperador Dione e a terceira princesa demonstraram ambição pelo trono. Campbell ficaria de braços cruzados e não apoiaria nenhum dos lados? O velho responde que tal ousadia não é apenas audácia, mas também imprudência. Enquanto isso, Cian lembra que em sua vida passada, esse homem lhe disse que se tornaria uma marionete. Mas neste momento, Campbell não foi diferente. Cian lembra que em sua vida passada, o chanceler desempenhou um papel importante ao ajudar o príncipe Luenel a ascender ao trono. Um príncipe conhecido por sua natureza violenta e por matar todos os seus... No dia em que o chanceler questionou essas mortes, ele foi preso por traição.
Agora, Campbell bate a mão na mesa e diz que não faz sentido. Ele pergunta a Cian se ele realmente acredita que a paz construída nos últimos 100 anos poderia desmoronar tão facilmente. Ele achou que o menino era talentoso, mas aparentemente ele é apenas uma criança ignorante. Cian ignora o insulto e diz que tanto a filha de Campbell quanto a segunda princesa já morreram de doença. Além disso, o terceiro e o quarto príncipe são forças que não podem ser ignoradas. E a facção da Imperatriz Cassandra está começando a ter fome de poder. Eles não iriam parar até tomar o controle do Império. Afinal, a paz nesta terra mal se mantém. E quando tudo desmoronar, também significará o fim da academia. Campbell fica surpreso ao saber que um garoto de 11 anos conhece todo o cenário político atual. Em seguida, pergunta qual foi a intenção de Cian ao dizer tudo isso. Cian diz que está lá para propor um acordo que ajude Campbell. Paz para sua família e paz para a academia. E tudo que ele pede em troca é que Campbell remova o aviso. O velho ri, fazendo Cian se sentir um idiota. Campbell convoca um círculo mágico e pergunta quais poderes Cian planeja usar para resolver isso. Ele sinaliza para baixo com o dedo, dizendo que Cian será esmagado junto com sua arrogância. Correntes de julgamento aparecem e puxam Cian para cima. Cian imediatamente percebe que o chanceler quer testá-lo novamente. Campbell diz que embora Cian possa ser poderoso, escapar de tal habilidade não será fácil. Ele comenta que o menino está ficando muito cheio de si. Porém, Cian pede permissão para mostrar do que é capaz. Nesse momento, o velho se assusta. Cian ativa uma adaptação da esfera do vazio. As correntes parecem estar sendo engolidas. O velho não acredita em uma habilidade de nível 1. Isso está consumindo sua magia. A energia continua sendo absorvida e a esfera continua a crescer. Enquanto isso, o velho se pergunta sobre os limites do potencial desse garoto. Finalmente, o ataque se dissipa junto com as correntes. Cian pergunta se ele já provou o suficiente. Campbell concorda imediatamente em remover o aviso, mas diz duvidar que isso seja tudo o que Cian deseja. Nosso menino diz que é porque tudo o que ele quer é que não haja problemas na academia. O velho pergunta se ele tem certeza e Cian diz que sim. A verdade é que Cian realmente não quer ver a academia desabar novamente. Enquanto isso, na cidade ao pôr do sol. Alguém menciona que tem muitos doces. Mas é isso que acontece quando há uma criança em casa. É Yuka, que fica feliz só de imaginar Mana comendo tudo. De repente, ele sente um arrepio. O lugar está estranhamente silencioso e ele presume que é apenas sua imaginação. Ele caminha lentamente, olhando em volta. Até que ele sente uma presença nas sombras e exige que ela se mostre. Alguém sai da escuridão e Yukan fica tão assustado que deixa cair os doces. Mana pensou que ele reagiria, mas o coitado simplesmente desapareceu. Cian havia prometido ao chanceler que assistiria a todas as aulas depois de sair da reunião. Mas neste momento ele está cansado e entediado. É tedioso estudar coisas que ele aprendeu há mais de 30 anos. Como não tem missões a cumprir, pensa em ir treinar. Mas então alguém aparece atrás dele, perguntando onde ele pensa que está indo. É Irin, que diz que a aula ainda não acabou. Cian mente, dizendo que só vai ao banheiro. Mas ela o chama de mentiroso porque sabe que esse não é o caminho para o banheiro. Enquanto isso, um cara chamado Rezimuz está atrás dela, chamando-a de Lady Irin. Nosso menino então pergunta se ela está permitindo que ele a trate pelo nome pessoal. Ela diz para ele parar de mudar de assunto, mas diz que sim, mas apenas em particular. No entanto, ela quer saber por quê. Cian ainda é tão formal com ela. Nosso garoto responde que como ela é da realeza e ele é apenas um simples cidadão do império, ele não deve estar muito familiarizado com ela. Alguém então se aproxima no meio da discussão. Ele chama Irin e de repente ela parece assustada. Cian olha para o lado e vê um cara na escada, dizendo que já faz muito tempo que eles não se viam. É o irmão Fabian e o irmão Norobian. Aparentemente alguém gosta muito de Bien. Irin os cumprimenta e eles perguntam por que ela está cercada por plebeus ou se essas pessoas são seus servos. Cian sabe que esses caras da casa Nefalo sempre menosprezam a princesa. Aí perguntam se ele é o suposto garoto Cian Verte. Nosso garoto simplesmente diz que é um prazer conhecê-los e se apresenta como a jovem névoa da casa Verti. Os rapazes respondem que ele não precisa se apresentar porque viram o duelo e foi incrível. Certamente ele seria convidado para a próxima reunião social. Eles dizem que deveriam conversar mais e não deveriam permanecer estranhos. Cian percebe que Irin está sendo completamente ignorada. Os caras colocam as mãos em seu ombro e dizem que essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm. Irin apenas fica lá, em silêncio. Até que Norobian coloca a mão no ombro dela e diz que obviamente alguém como ela não deveria ter ideias. A chamada princesa deveria saber o seu lugar. Enquanto os rapazes vão embora, Rezimos pergunta se eles são mesmo príncipes. Irin confirma que sim e comenta como diz o ditado, o sangue é mais espesso que a água. Mas Cian diz que não acha que seja isso que está acontecendo nessa situação. Para eles, está claro que ela é pior que uma estranha. Água ou sangue são insignificantes quando se trata de poder. É isso que ela precisa entender. O fato de agirem com tanta frieza com ela mostra que tem algum medo ou apreensão. Ele diz para ela não se abalar com isso, mas a pobre menina já está corando. Nosso menino sai enquanto ela fica ali, corando para ela. De volta a casa, Nana está bagunçando a cama. Mas Cian acha estranho que nem Karen nem Yelkin estejam por perto. Karen então aparece perguntando se ele não vê que a menina está dormindo. Então ela pergunta o que ele quer dela. Nosso garoto diz a ela para encontrar Yelkin. Ela parece confusa e pergunta se ele acha que ela é algum tipo de cachorro para ir caçar para ele. Mas de repente, ela começa a cheirar o ar. Ela diz que sente cheiro de sangue. Em um beco próximo, Yelkin é jogado no chão. Os agressores riem e um homem loiro diz que deveria ter respondido assim que ligaram para ele. Agora as coisas ficaram complicadas. É irônico que o menino tenha tido apenas uma noite e fosse tão ruim no trabalho. O homem então anuncia que é hora de cortar Yelkin em pedaços e entregá-lo de presente ao seu mestre.
Ele poderia agradecer ao seu chefe, mas este era o preço que ele pagaria por mexer com Bere Rumel. No entanto, do chão, Yelkin simplesmente diz, tudo bem. O cara fica confuso e pergunta o que ele quer dizer. Mesmo espancado, Yelkin diz a eles para acabarem logo com isso. Bere então diz a todos que, aparentemente, Yelkin enlouqueceu. É hora de acabar com isso matando. Mas de repente, lá de cima do beco, alguém pergunta o que eles estão fazendo. Cara, se é quem eu penso, acho que todos vocês estão indo para a próxima vida. São eles Shin com Karan na mão dizendo que, aparentemente, isso foi obra de Rumel. Do chão, Yelkin vê que é o nosso garoto. E ao ver o estado de seu amigo, diz Cian, parece que espancaram meu pobre menino. Bere, no entanto, parece animado com o fato de Cian ter aparecido sozinho. Isso foi exatamente o que ele havia planejado. Shin simplesmente responde que está ansioso para ver o que Bere fará. Ele ataca os homens, ativando a 8ª postura da violenta barragem. É um tapinha no pescoço de um cara, um tapinha na testa de outro. Todos no beco começam a ser jogados fora. Todos ao redor. Bere não consegue acreditar que todos os homens que contratou não conseguiram vencer esse garoto. Que tipo de monstro é esse? Ele se pergunta. Ele começa a xingar Cian Vert e diz que vai matá-lo. Mas antes que ele possa usar seu feitiço, ele leva uma joelhada no estômago e é jogado para longe. O coitado bate na parede e Cian diz que Bere não mudou nem um pouco. Ele pergunta se atormentar os fracos é realmente divertido para ele. Bere, porém, diz que o que ele faz em seu tempo livre não é da conta de Shin. E ele pergunta, o que você vai fazer, me matar? Shin lembra que em sua vida passada esse cara o filho mais velho da casa Rumel. Tornou-se a figura mais forte do reino dos mortos. Ele era uma figura infame que espancou seus próprios servos até a morte. E queimaram pequenos animais apenas para entretenimento. Até que um dia sua loucura ultrapassou os limites. Ele matou impiedosamente um colega de classe e alegou que estava apenas praticando magia. Isso expôs e o esquadrão Purge deu a Shin a missão de eliminá-lo. Mas naquele dia, Shin jamais esqueceria o que viu ao chegar naquela mansão. No porão do homem havia uma pilha de cadáveres de empregados. Naturalmente, Cian o torturou para lhe dar uma morte dolorosa. Mas mesmo sofrendo, o homem continuou sorrindo e dizendo a Shin para acabar com isso. Isso porque ele já estava entediado com sua vida. Agora, Cian percebe que matar aquele cara no passado não foi um castigo para um monstro como ele. Afinal, ele já havia feito tudo o que queria. Foi um preço totalmente inadequado, considerando as vidas que ele afetou. Com isso, Cian agarra Barrete pela boca e invoca um orbe de mana. Barrete pergunta o que ele está fazendo e avisa que Shin não vai escapar impune. Porque ele é o futuro do reino de Garan. Mas Shin apenas agarra Barrete pelo pescoço e diz que adora conversar muito. Ele avisa que o maior erro de Barrete não foi insultá-lo. Ele poderia dizer o que quisesse pelas costas. Mas o que ele nunca deveria ter feito era machucá-lo. Então, Cian leva Barrete até um dos servos de Shin. Barrete começa a se contorcer de dor no chão. Uma estranha aura roxa começa a emanar dele e alguém observa tudo de cima. Ah, é o informante do exílio quem diz que precisa denunciar isso com urgência. Certamente isso interferiria em seus planos. Mas então Sirika coloca uma faca em seu pescoço e diz que encontrou quem estava seguindo seu filho. Nosso menino se aproxima de Yelkin, que se desculpa dizendo que envergonhou seu senhor. Ao vê-lo espancado, Cian acha uma pena ver o pobre coitado nesse estado. Ele então pergunta por que Yelkin, como seu servo, se envolveu em uma luta que sabia que não poderia vencer. Essa era sua ideia de lealdade? Cian diz que entende o que Yelkin queria alcançar, mas a melhor escolha neste caso foi fugir. Ele não conheceu Yelkin para arriscar a vida em nome da lealdade. Então ele não deveria fazer algo tão imprudente novamente. O pobre Yelkin, quebrado e derrotado, simplesmente pede desculpas. Nosso garoto então diz que o líder pode se mostrar. De repente, um grupo de membros do Esquadrão Purge aparece, perguntando se isso era tão óbvio. Cian diz que é óbvio quando tantas pessoas aparecem juntas. Aí Sirika aparece, dizendo que trouxe um grande presente. Ela joga aquela no chão e se imediatamente o reconhece e diz: aquele que o estava seguindo recentemente. Ela parece impressionada por Cian já ter informações sobre ele. Ele diz que já teve uma ideia. Ela responde que, como sempre, ele é altamente capaz. Ele não só é muito mais forte do que qualquer outro assassino da névoa, mas também é capaz de negociar diretamente com o chanceler. Além disso, ele tem força mental para empunhar a espada mágica. Ele realmente merece o título de sucessor, mas o problema é que continua causando problemas. Cian apenas responde que tomou nota de tudo isso, mas avisa que sempre se recusará a ser apenas uma vítima. Quem prejudicar as pessoas próximas a ele será esmagado. Sirika interpreta isso como se ele estivesse dizendo para ajudar a proteger as pessoas ao seu redor e diz que entende. Ela então diz que está saindo e confia nas decisões do sucessor. Mas antes disso, ela o lembra de não se esquecer de lidar com aquela pessoa. Que ela então pergunta o que Cian planeja fazer com ele e se ele vai matá-lo. Mas Cian diz que aprendeu que a morte é muito fácil. Desesperado, Kellan diz que se achar que vai falar, pode esquecer. Mas Cian responde que já sabe que Kellan é o braço direito de Eshel. O coitado fica se perguntando como esse pirralho já tem essa informação. Mas Cian se lembra muito bem de Kellan de sua vida passada. Sempre ao lado do irmão. E a inveja que sentia quando estavam próximos durante as guerras. Porém, considerando tudo, Kellan realmente é um problema. Talvez a melhor opção fosse matá-lo agora. O problema é que isso enviaria certas informações ao irmão. O que significa que é hora de usar esse cara para executar seu plano. Kellan, desesperado, pergunta o que Cian está fazendo. Cian ativa a criação de um clone psíquico. Uma nuvem de névoa começa a entrar na boca e nos olhos de Kellan. A cena então muda completamente para um castelo. Um homem entra correndo e a ataca. Ela consegue desviar e diz que ele terá que fazer melhor do que isso. Mas o homem aparece atrás dela e coloca uma espada em seu pescoço, anunciando sua vitória. Eren diz a ele para parar de chamá-la de Vossa Alteza e admite que realmente não pode vencê-lo. Ele pede desculpas a Vossa Alteza e ela diz a ele para aprender a dizer apenas Eren.
Mas então eles ouvem um forte golpe próximo e Eren diz que alguém está treinando forte. É o Yelkin, levando um soco na barriga, um chute na parte de trás do joelho e sendo arremessado para longe. Sim está impressionado porque, considerando que ele é apenas um trabalhador regular, Yelkin pode aguentar bastante. Além disso, ele tem boa resistência, então talvez no futuro ele possa ser útil. Cian pergunta se Yelkin está bem e cospe. Comendo sangue, ele diz que está perfeitamente bem. Cian sabe que o treino tem que ser duro porque a qualquer momento ele pode estar em perigo.